Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro O Enigma de Rama 2, de Arthur C. Clarke e Gentry Lee. Capítulo 1. Rama retorna. O grande gerador de impulsos de radar, Excalibur, operado por explosões nucleares, estava desativado fazia quase meio século. Ele fora desenhado e desenvolvido por um esforço frenético durante os meses que se seguiram à passagem de Rama pelo Sistema Solar. Ao ser declarado operacional em 2132, seu objetivo proclamado era o de dar à Terra amplo aviso quanto a qualquer futuro visitante alienígena. Algo gigantesco quanto Rama poderia ser detectado a distâncias interestelares anos, esperava-se, antes que pudesse ter efeito sobre assuntos humanos. A decisão de se construir Excalibur fora tomada antes mesmo de Rama haver passado o periélio. Quando o primeiro visitante extraterrestre circundou o Sol e saiu na direção das estrelas, exércitos de cientistas estudaram os dados obtidos pela única missão que fora capaz de efetivamente encontrar-se com o intruso. Rama, proclamaram eles, era um robô inteligente sem absolutamente qualquer interesse por nosso sistema solar ou seus habitantes. O relatório oficial não oferecia explicações para os incontáveis mistérios com que se defrontaram os investigadores. No entanto, os especialistas convenceram-se de que haviam dominado um princípio básico da engenharia ramaiana. Já que a maioria dos principais sistemas e subsistemas encontrados no interior de Rama pelos exploradores humanos tinha dois apoios funcionais de retaguarda, parecia que os alienígenas faziam toda a sua engenharia em triplos. Em consequência, e já que se pressupunha que todo aquele gigantesco veículo fosse uma máquina, considerou-se altamente provável que mais duas espaçonaves Rama estariam seguindo o primeiro visitante. Porém, nenhuma nova espaçonave entrou nas vizinhanças solares, proveniente do imenso vazio do espaço interestelar. E, à medida que os anos iam passando, a gente da Terra passou a enfrentar problemas mais imediatos. As preocupações com os ramaianos, ou seja lá quem fosse que criará aquele insípido cilindro de 50 km de comprimento, foram diminuindo ao mesmo tempo que aquela única incursão alienígena ia virando história. A visita de Rama continuava a intrigar muitos estudiosos, mas a maioria dos membros da espécie humana era forçada a voltar sua atenção para outras questões. No início da década de 2140, o mundo estava dominado por uma severa crise econômica. Não havia mais dinheiro para manter Excalibur. Suas poucas descobertas científicas não conseguiam justificar as imensas despesas com a garantia da segurança de sua operação. O grande gerador de impulsão nuclear foi abandonado. 45 anos mais tarde foram necessários 33 meses para devolver Excalibur às condições operacionais. A justificativa primordial para a recuperação de Excalibur foi científica. Durante o decorrer daqueles anos, a ciência do radar florescera e produzira novos métodos de interpretação de dados que ampliaram de forma significativa o valor das observações de Excalibur. Quando o gerador recomeçou a tomar imagens dos céus distantes, quase ninguém na Terra estava esperando a chegada de outra espaçonave Rama. O gerente de operações da estação Excalibur sequer informou ao seu supervisor na primeira vez em que um blip estranho apareceu em sua tela de processamento de dados. Ele pensou que fosse algum artefato, um fantasma criado pelo processamento de algum algoritmo. Quando o sinal se repetiu várias vezes, no entanto, ele prestou um pouco mais de atenção. O gerente chamou o principal cientista de Excalibur, que analisou os dados e decidiu que o objeto seria um cometa de órbita longa. Passaram-se mais 2 meses antes que um estudante de pós-graduação provasse que o sinal pertencia a um corpo liso, com pelo menos 40 quilômetros em sua dimensão mais longa. Na altura de 2197, o mundo sabia que o objeto que vinha disparando pelo sistema solar, no sentido dos planetas interiores, era uma segunda espaçonave extraterrestre. A Agência Internacional do Espaço, AIE, concentrou seus recursos na preparação de uma missão organizada que interceptaria o intruso dentro da órbita de Vênus, no final de fevereiro de 2200. Novamente, a humanidade voltou seus olhos para fora, para as estrelas, e as profundas questões filosóficas levantadas pela primeira Rama foram de novo debatidas pelo povo na Terra. A proporção que o novo visitante se aproximava e suas características físicas eram definidas com maior cuidado pela hoste de sensores apontados em sua direção, ia sendo confirmado que esta espaçonave alienígena, ao menos externamente, era idêntica à sua predecessora. Rama retornará. A humanidade tinha um segundo encontro marcado com seu destino. Capítulo 2. Testes e treinamento. A bizarra criatura metálica avançava lentamente pela parede, arrastando-se na direção do beirai. Parecia um tatu magrela. Seu engonçado corpo de lesma era coberto por fina casca que se espiralava em cima e em torno de um compacto conjunto de engenhocas eletrônicas. Um helicóptero pairava a cerca de 2 metros da parede. Um longo braço flexível com uma pinça na ponta se estendia do nariz do helicóptero e por um triz não conseguiu fechar suas mandíbulas em volta da estranha criatura. Raios!
murmurou Janos Tabori. Isso é quase impossível com o helicóptero pulando desse jeito. Até em condições perfeitas é difícil realizar trabalho de precisão com essas garras quando a extensão máxima. Ele olhou para o piloto. E por que será que esta fantástica máquina voadora não consegue manter constante sua altitude e atitude? Chegue o helicóptero mais perto da parede, ordenou o Dr. David Brown. Hiro Yamanaka olhou para Brown sem qualquer expressão e acionou um comando no console dos controles. A tela à sua frente emitiu um sinal vermelho e imprimiu a mensagem. Comando inaceitável. Tolerâncias insuficientes. Yamanaka não disse nada. O helicóptero continuou a pairar no mesmo lugar. Nós temos 50 centímetros, talvez 75, entre as pás e a parede, Brown pensou alto. Em mais 2 ou 3 minutos, o biota estará a salvo debaixo do beirai. Vamos passar para manual e agarrá-lo. Agora! E nada de erros desta vez. Tabori. Por um momento, Hiro Yamanaka hesitante olhou para o cientista meio careca e de óculos que estava sentado atrás dele. Depois, o piloto se voltou, apertou um outro comando no console e mexeu a grande alavanca preta para sua posição à esquerda. O monitor rapidamente anunciou, no modo manual. Sem proteção automática. Yamanaka, com todo cuidado, chegou o helicóptero um pouco mais perto da parede. O engenheiro Tabori estava pronto, enfiou as mãos nas luvas do instrumento e praticou abrir e fechar as garras da ponta flexível do braço. Novamente o braço foi estendido e as 2 mandíbulas mecânicas fecharam-se eficientemente em torno da lesma engonçada e sua concha protetora. Os anéis de feedback dos sensores nas garras disseram a Tabori, através de suas luvas, que ele tivera sucesso na captura de sua presa. Peguei! Gritou ele, exultante, e começou o lento processo de trazer sua conquista para o helicóptero. Uma repentina lufada de vento fez o helicóptero rolar para a esquerda e o braço com biota bateu contra a parede. Tabori sentiu que as garras perdiam sua firmeza. Endireita isso! Gritou, continuando a retrair o braço. Enquanto Yamanaka lutava para anular o movimento rotativo do helicóptero, ele inadvertidamente abaixou um nadinha o nariz. Os 3 membros da tripulação ouviram o revoltante ruído das pás metálicas do rotor batendo contra a parede. O piloto japonês imediatamente apertou o botão de emergência e a nave voltou ao controle automático. Em menos de um segundo, soou o guincho de um alarme e o monitor da cabine de comando emitiu seu sinal vermelho. Avarias excessivas. Grande probabilidade de pane. Ejetar tripulação. Yamanaka não hesitou. Em poucos instantes, ele já explodira para fora da cabine e estava com paraquedas aberto. Tabori e Brown seguiram-no. Tão logo o engenheiro húngaro retirou as mãos das luvas especiais. As garras na ponta do braço mecânico abriram-se e aquela criatura tatu caiu centenas de metros na lisa planície lá embaixo, estraçalhando-se em 1000 partículas. O helicóptero, sem piloto, desceu desgovernado para a planície. Mesmo com o algoritmo de pouso a bordo, ativo e controlando tudo, a aeronave danificada bateu com força em suas escoras ao colidir com o solo e caiu para o lado. Não muito longe do local onde o helicóptero pousou, um homem corpulento, usando uniforme militar marrom coberto de fitas de condecorações, pulou de um elevador aberto. Ele acabava de descer do centro de controle da missão e estava, claramente, agitado ao caminhar de modo precipitado para um veículo que o aguardava. Ele era seguido por uma esbelta e apressada loura em trajes de voo da AIE, com câmeras e equipamentos pendurados em ambos os ombros. O militar era o general Valery Borzov, comandante-em-chefe do projeto Newton. Alguém se machucou? Perguntou ele ao ocupante do jipe, o engenheiro eletricista Richard Wakefield. Parece que Janos bateu com o ombro com bastante força durante a ejeção. Mas Nicole acaba de comunicar pelo rádio que ele não quebrou nem luxou nada, que são só equimoses generalizadas. O general Borzov subiu para o banco da frente do jipe, ao lado de Wakefield, sentado atrás do painel de controle do veículo. A loura, Francesca Sabatini, videojornalista, parou de gravar a cena e subiu para o banco de trás. Borzov fez um abrupto sinal para que se afastasse. Vá checar Desjardins e Tabori, disse ele, apontando para a lisa planície. É provável que Wilson já esteja lá. Borzov e Wakefield partiram na direção oposta, no veículo. Viajaram cerca de 400 metros antes de parar junto de David Brown, um homem magro, com cerca de 50 anos, vestindo um traje espacial novo. Ele estava ocupado em dobrar seu paraquedas para tornar a guardá-lo em uma sacola. O general Borzov desceu e aproximou-se do cientista americano. O senhor está bem, Dr. Brown? Perguntou o general, obviamente empenhado em não ter nenhum diálogo preliminar. Brown acenou com a cabeça, mas não respondeu. Nesse caso, continuou o general Borzov em tom comedido, talvez pudesse me dizer o que tinha na cabeça ao mandar Yamanaka passar para o manual? Talvez seja melhor discutirmos aqui mesmo, longe da tripulação. O Dr. David Brown continuou em silêncio. O senhor não viu o aviso acender? Continuou Borzov após uma pausa. Será que levou em conta, ao menos por um momento,
Que a segurança dos outros cosmonautas poderia ser arriscada pela manobra? Brown fixou um olhar soturno e aborrecido em Borzov. Quando afinal respondeu, sua fala era incisiva e tensa, traindo a emoção que estava reprimindo. Parecia razoável mover o helicóptero um pouquinho para a esquerda. Ainda tínhamos alguma margem e era a única maneira de capturarmos o biota. Nossa missão, afinal, era a de trazer para casa. Não preciso que me diga o que seria nossa missão, interrompeu Borzov com paixão. Lembre-se de que ajudei pessoalmente na elaboração das nossas políticas. E lembre-se ainda de que prioridade número 1, em todas as ocasiões, é a segurança da tripulação. Principalmente durante essas simulações. Devo dizer que estou absolutamente surpreso diante dessa sua tentativa louca. O helicóptero está danificado, Tabore com equimoses. Foi sorte sua ninguém ter morrido. David Brown estava mais prestando atenção ao general Borzov. Tinha se virado para continuar a enfiar o paraquedas em seu invólucro transparente. Pela posição dos ombros e a energia que despendia naquela tarefa rotineira era óbvio que estava muito zangado. Borzov voltou ao veículo. Após uma espera de vários segundos, ofereceu ao Dr. Brown uma carona até a base. O americano sacudiu a cabeça sem dizer nada, jogou para o ombro paraquedas empacotado e saiu andando na direção do helicóptero e do elevador. Capítulo 10. Conferência de tripulação. Do lado de fora da sala de reuniões das instalações de treinamento, Janos Tabor estava sentado em uma cadeira sem braço, debaixo de uma bateria de pequenas luzes portáteis, porém poderosas. A distância do biota simulado era do limite de alcance do braço mecânico, explicava ele a pequenina câmera que Francesca Sabatini estava segurando. Por 2 vezes, tentei agarrá-lo e fracassei. Então, o Dr. Brown decidiu pôr o helicóptero em manual a fim de levá-lo um pouquinho mais para perto da parede. Fomos apanhados por algum vento. A porta da sala de conferências abriu-se e um rosto sorridente e vermelhão apareceu. Estamos todos à sua espera, disse o general O'Toole gentilmente. Acho que Borzov está ficando um pouco impaciente. Francesca desligou as luzes e botou a câmera de volta no bolso de seu uniforme de voo. Tudo bem, meu herói húngaro, riu-se ela. É melhor pararmos por enquanto. Você sabe como nosso líder detesta esperar. Ela caminhou até ele e envolveu delicadamente aquele homem pequeno com seus braços, depois deu-lhe uns tapinhas no ombro enfaixado. Mas estamos realmente muito contentes por você estar bem. Um belo negro de 40 e poucos anos, que estivera sentado fora do enquadramento da câmera durante a entrevista, tomando notas em um teclado chato e retangular de cerca de 30 centímetros quadrados, entrou na sala atrás de Janos e Francesca. Quero fazer uma matéria esta semana sobre os novos conceitos de desenho na teleoperação do braço e da luva, sussurrou Reggie Wilson para Tabore enquanto se sentavam. Eu tenho todo um bando de leitores que acha esse tipo de lixo técnico absolutamente fascinante. Alegro-me que os 3 tenham podido reunir-se a nós, trovejou a voz sarcástica de Borzov do outro lado da mesa. Estava começando a pensar que uma reunião de tripulação talvez lhes parecesse uma imposição, uma atividade que interrompesse as tarefas muito mais importantes de relatar nossa falta de sorte ou escrever trabalhos científicos e eruditos, e apontou para Reggie Wilson, cujo onipresente teclado chato estava sobre a mesa, em frente a ele. Wilson, acredite ou não, o pressuposto é o de que você, primeiro, seja membro desta tripulação e depois jornalista. Será que ao menos uma vez você podia guardar esse raio dessa coisa e escutar? Eu tenho algumas coisas para dizer e não quero que haja qualquer registro delas. Wilson retirou o teclado e colocou-o dentro de sua pasta. Borzov levantou-se e caminhou pela sala enquanto falava. A mesa da sala de reuniões da tripulação era um longo oval com cerca de 2 metros de diâmetro em seu ponto mais largo. Havia 12 lugares em volta dela, cada um equipado com teclado e monitor de computador embutidos na superfície e cobertos, quando não necessários, por uma placa polida exatamente igual à imitação de madeira do resto da mesa. Como sempre, os outros 2 militares da expedição, o almirante europeu Otto Eilman, herói da participação do Conselho dos Governos na crise de Caracas, e o general americano da Força Aérea Michael Ryan O'Toole, ficavam um de cada lado de Borzov em um extremo da mesa. Os outros 9 integrantes da tripulação Newton não se sentavam sempre nos mesmos lugares, fato que deixava particularmente frustrado o compulsivamente organizado almirante Eilman, e em grau um pouco menor, seu oficial comandante, Borzov. Às vezes, os não profissionais da tripulação constituíam um bloco em torno do outro extremo da mesa, deixando os cadetes do espaço, como eram conhecidos os cosmonautas diplomados pela Academia do Espaço, para formar uma espécie de faixa amortecedora no meio. Depois de quase um ano de constante atenção da mídia, o público havia isolado cada integrante da dúzia Newton em um dos 3 seguintes subgrupos. O não-prof, constituído pelos 2 cientistas e os 2 jornalistas, a troika militar, e os 5 cosmonautas que realizavam a maior parte do trabalho especializado durante a missão. No entanto, particularmente naquele dia, os 2 grupos não militares estavam completamente misturados.
Higeru Takagishi, cientista interdisciplinar japonês, largamente considerado a maior autoridade no mundo sobre a primeira expedição Rama de 70 anos antes, e também autor do Atlas de Rama, leitura obrigatória de toda a tripulação, estava sentado no meio do oval, entre a piloto soviética Irina Turgenev e o cosmonauta engenheiro eletricista britânico Richard Wakefield. Em frente a eles estavam a oficial de ciências da vida Nicole Desjardins, uma estatuesca mulher marrom-cobre de complexa linhagem franco-africana, o tranquilo e quase mecânico piloto japonês Yamanaka e a estonteante Signora Sabatini. Os últimos 3 lugares na ponta sul da mesa, de frente para os grandes mapas e diagramas de Rama na parede oposta, estavam ocupados pelo jornalista americano Wilson, o Loquaz Tabori, um cosmonauta soviético de Budapeste, e o Dr. David Brown. Brown revelava uma aparência muito objetiva e séria, e à sua frente, no início do encontro, estava uma pilha de papéis cuidadosamente dispostos. Parece-me inconcebível, dizia Borzov enquanto fazia sua resoluta caminhada pela sala, que qualquer um dos presentes pudesse esquecer, sequer por um momento, que foram selecionados para participar do que pode vir a ser a mais importante missão humana de todos os tempos. Porém, com base neste último conjunto de simulações, devo confessar que começo a nutrir dúvidas quanto a alguns dos senhores. Aos que acreditam que esta nave Rama será uma cópia de sua predecessora, continuou Borzov, e que ela se mostrará igualmente desinteressada e decidida a não se envolver com quaisquer insignificantes criaturas que a queiram examinar. Admito, por certo, que ela parece ter o mesmo tamanho e configuração, com base nos dados do radar que vimos processando nos últimos 3 anos. Entretanto, mesmo que ela se revele apenas uma outra nave morta construída por alienígenas que desapareceram há milhares de anos, esta missão ainda assim será a mais importante de nossas vidas. E creio que ela exigiria, de cada um, o melhor de seus esforços. O general soviético parou para pensar. Janusz Tabori começou a fazer uma pergunta, mas Borzov interrompeu e retomou seu monólogo. Nosso desempenho como equipe, neste último conjunto de exercícios de treinamento, foi absolutamente abominável. Alguns dos senhores foram notáveis, todos sabem quais são, mas outros se comportaram como se não tivessem a menor ideia dos objetivos da missão. Estou convencido de que 2 ou 3 sequer leram os procedimentos relevantes ou as listas protocolares do início do exercício. Admito que há ocasiões em que são entediantes, porém todos os senhores concordaram, quando aceitaram suas indicações há 10 meses, em aprender os procedimentos e seguir os protocolos e políticas do projeto. Até mesmo aqueles dentre os senhores sem experiência prévia de voo. Borzov parou em frente a um dos grandes mapas na parede, que era uma ampliação de um canto da cidade de Nova York dentro da primeira espaçonave Rama. A área de edifícios finos e altos, lembrando a silhueta dos arranha-céus de Manhattan, todos apertados em uma ilha no meio do mar cilíndrico, fora parcialmente mapeada durante o encontro humano anterior. Em 6 semanas, temos um encontro marcado com um veículo espacial desconhecido, que talvez contenha uma cidade como esta, e toda a humanidade vai depender de nós para representá-la. Não temos como saber o que iremos encontrar. O conhecimento de nossos procedimentos do pré-planejamento tem de ser perfeito automático, a fim de que nossos cérebros fiquem livres para lidar com quaisquer condições que venhamos a encontrar. O comandante sentou-se à cabeceira da mesa. O exercício de hoje foi um desastre quase completo. Poderíamos facilmente ter perdido 3 membros ilustres de nosso time, bem como um dos helicópteros mais caros jamais construídos. Quero lembrar a todos, ainda uma vez, as prioridades desta missão, conforme o acordo feito com a Agência Internacional do Espaço e o Conselho dos Governos. A primeira prioridade é a segurança das tripulações. A segunda é a análise e ou a identificação de qualquer ameaça, se existir, para a população humana do planeta Terra. Borzov estava agora olhando diretamente para Brown, no outro lado da mesa, que devolveu o desafiador olhar do comandante com seu peculiar olhar pétreo. Só depois dessas 2 prioridades serem atendidas e a nave Rama ser julgada livre de perigo é que a captura de um ou mais biotas pode ter qualquer significação. Eu gostaria de lembrar ao general Borzov, disse David Brown quase imediatamente, com sua voz sonora, que alguns de nós não acreditamos que as prioridades devam ser cegamente aplicadas de forma serial. A importância dos biotas para a comunidade científica não pode ser superestimada. Como já disse repetidamente, tanto em reuniões de cosmonautas quanto em muitas de minhas aparições em noticiários de TV, se esta segunda nave Rama for exatamente igual à primeira, o que significa que ela ignorará completamente nossa presença, e procedermos tão devagar a ponto de deixarmos de capturar sequer um único biota antes de termos de abandonar a nave alienígena e retornar à Terra, então essa oportunidade absolutamente única para a ciência terá sido sacrificada para mitigar a angústia coletiva dos políticos deste mundo. Borzov começou a responder, mas o Dr. Brown levantou-se e fez um enfático gesto com as mãos. Não, o senhor tem de me ouvir. Em essência, o senhor me acusou de incompetência em minha condução dos exercícios de hoje e eu tenho o direito de responder. Ele agarrou uma folha impressa por um computador e sacudiu-a na direção de Borzov. Aqui estão as condições iniciais da simulação de hoje, tais como foram divulgadas e definidas pelos seus engenheiros. Deixe-me refrescar sua memória sobre alguns dos pontos principais,
No caso de os haver esquecido. Condições de antecedentes. 1. A missão está perto do fim e já foi firmemente estabelecido que Rama II é totalmente passiva e não representa qualquer perigo para o planeta Terra. Condições de antecedentes. 2. Durante a expedição, os biotas só tinham sido vistos esporadicamente, jamais em grupos. David Brown viu pela linguagem corporal do resto da tripulação que sua argumentação começara bem. Ele tomou fôlego e continuou. Eu supus, depois da leitura dessas condições, que este exercício em particular poderia representar a última oportunidade de se capturar um biota. Durante o teste, fiquei pensando o que significaria se pudéssemos trazer um ou mais deles de volta à Terra. Em toda a história da humanidade, o único contato absolutamente certo com uma cultura extraterrestre teve lugar em 2130, quando nossos cosmonautas abordaram a primeira espaçonave Rama. No entanto, os benefícios científicos a longo prazo vindos daquele encontro foram menores do que poderiam ter sido. Concordo que temos pilhas de dados de sondagem remota daquela primeira investigação, inclusive informações da dissecação detalhada do biota-aranha feita pela doutora Laura Ernest. Contudo, os cosmonautas só trouxeram para casa um único artefato, um pedacinho mínimo de alguma espécie de flor bioquímica cujas características físicas já haviam sido irreversivelmente mudadas antes que qualquer de seus mistérios pudesse ser compreendido. Não temos nenhuma outra lembrança daquela primeira excursão. Nem cinzeiros, nem copos, sequer um transistor de alguma peça de equipamento que nos pudesse ensinar alguma coisa sobre a engenharia ramaiana. Agora vamos ter uma segunda oportunidade. O Dr. Brown olhou para o teto circular que ficava acima dele. Sua voz vinha com grande força. Se pudéssemos, de algum modo, encontrar e trazer de volta à Terra 2 ou 3 biotas diferentes, se pudéssemos analisar tais criaturas para abrir a chave de seus segredos, então esta missão seria, sem dúvida, o mais importante acontecimento histórico de todos os tempos. Pois se compreendermos a fundamentalidade da engenharia dos ramaianos, conseguiremos, de forma real, estabelecer um primeiro contato. Até Borzov ficou impressionado. Como em muitas outras ocasiões, David Brown usará sua eloquência para transformar uma derrota em vitória parcial. O general soviético resolveu mudar de tática. Mesmo assim, disse Borzov em tom comedido durante a pausa da retórica de Brown, não podemos jamais esquecer que vidas humanas estão em jogo nesta missão e que não devemos fazer nada que possa pôr em perigo a sua segurança. Ele correu os olhos em torno da mesa pelo resto da tripulação. Eu quero trazer de volta biotas e outras amostras de Rama tanto quanto qualquer um dos senhores, continuou. Mas devo confessar que essa alegre ideia de que a segunda nave será exatamente igual à primeira me deixa muito perturbado. Que provas temos nós, a partir do primeiro encontro com os ramaianos, ou seja lá quem eles sejam, de que são benévolos? Nenhuma. Poderia ser perigoso capturar um biota cedo demais. Mas não há meio de sabermos disso com certeza. Comandante, de um modo ou de outro, Richard Wakefield falou do lado da mesa, entre Borzov e Brown. Mesmo que verifiquemos que esta espaçonave é exatamente igual à primeira, continuamos sem informações a respeito do que possa acontecer a partir do momento em que fizermos algum esforço concentrado para capturar um biota. Quer dizer, suponha por um momento que o Dr. Brown esteja com a razão, que as duas naves são apenas robôs super sofisticados construídos há milhões de anos pela engenharia de uma raça desaparecida do lado oposto da galáxia. Como poderemos predizer que espécie de subrotinas poderiam estar programadas nesses biotas para que enfrentem atos hostis? E se os biotas forem partes integrais, de algum modo que ainda não tenhamos sido capazes de discernir, da operação fundamental da nave? Em tal caso seria natural, mesmo que sejam máquinas, que fossem programados para se defender. E é concebível que o que poderia de início parecer um ato hostil de nossa parte fosse gatilho de alterações radicais do modo pelo qual toda a nave funciona. Lembro-me de ter lido a respeito do aterrissador robô que caiu no mar de etano de Titã em 2012. Ele armazenava sequências completamente diferentes, dependendo do que... Parem, Janos Tabor interrompeu com um sorriso amigável. O recôndito passado dos primórdios da exploração robótica do Sistema Solar não está na agenda da autópsia do exercício de hoje. Ele olhou para Borzov, na ponta da mesa. Comandante, meu ombro está doendo, meu estômago está vazio e toda a excitação do exercício de hoje me deixou exausto. Tudo que foi dito aqui é maravilhoso, mas se não houver nada de mais específico a ser tratado, seria contra a etiqueta que esta reunião acabasse logo para que nós tivéssemos, ao menos uma vez, tempo para arrumar nossas malas? O almirante Eilman inclinou-se para a frente. Cosmonauta Tabori, o general Borzov é o encarregado das reuniões da tripulação. Cabe a ele determinar. O comandante soviético sacudiu o braço na direção de Eilman. Chega, Otto. Creio que Janos está certo. Além de ter sido um dia longo, foi o final de outros 17 extremamente ocupados por todo tipo de atividade. A conversa sairá melhor quando todos estivermos mais refrescados. Borzov levantou-se. Tudo bem, vamos parar por agora. O voo para o aeroporto será logo após o jantar. A tripulação começou a se preparar para sair. Durante seu breve período de repouso, disse Borzov como se só tivesse pensado nisso agora. Quero que todos pensem sobre o ponto em que nos encontramos no organograma.
Só nos restam mais 2 semanas para simulações aqui no centro de treinamento, antes da pausa para as festividades de fim de ano. Logo depois, começaremos as atividades intensivas de pré-lançamento. O novo conjunto de exercícios é nossa última oportunidade de acertar. Espero que todos voltem perfeitamente preparados para o resto do trabalho e convencidos quanto à importância desta missão. Capítulo 4. O Grande Cal. A intrusão da primeira espaçonave Ramayana no interior do Sistema Solar, no início de 2130, causará forte impacto na história humana. Embora não houvesse mudanças imediatas na vida cotidiana depois de a tripulação chefiada pelo comandante Norton retornar de seu encontro com Rama-Yi, a prova clara e incontestável de que uma inteligência amplamente superior existia, ou, pelo menos, existira, em algum outro ponto do universo obrigou ao repensamento do lugar do Homo sapiens no sistema geral do cosmos. Tornou-se então aparente que outros produtos químicos, sem dúvida também fabricados nos grandes cataclismas estelares dos céus, haviam evoluído até a conscientização em algum outro lugar, em algum tempo. Quem seriam esses Ramayanos? Por que eles teriam construído uma sofisticada e gigantesca espaçonave, enviando-a para uma excursão em nossa vizinhança? Tanto em conversas públicas quanto particulares, os Ramayanos foram assunto de maior interesse durante muitos meses. Durante mais de um ano a humanidade esperou, mais ou menos pacientemente, por outro sinal da presença dos Ramayanos no universo. Intensas investigações telescópicas foram realizadas em todos os comprimentos de onda, para ver se alguma outra informação associada à espaçonave que se afastava podia ser identificada. Nada foi encontrado. Os céus estavam tranquilos. Os Ramayanos estavam partindo com a mesma velocidade com que haviam chegado. Uma vez que Excalibur ficará operacional e sua busca inicial pelos céus não descobrira nada de novo, houve mudança notável na atitude humana coletiva em relação àquele primeiro contato com Rama. Do dia para a noite, o encontro virou um acontecimento histórico, alguma coisa que tinha acontecido, mas que estava terminada. O teor dos artigos de jornais e revistas, que antes começavam com frases como "quando os Ramayanos voltarem", transformaram-se em "se jamais houver outro encontro com as criaturas que construíram a imensa espaçonave em 2130". O que antes fora sentido como uma ameaça, de alguma forma uma ligação com comportamentos humanos futuros, foi rapidamente reduzido a uma curiosidade histórica. Não havia mais urgência de se lidar com questões fundamentais como a volta dos Ramayanos ou o destino da raça humana em um universo populado por criaturas inteligentes. A humanidade relaxou, ao menos temporariamente, e depois explodiu em um paroxismo de comportamento narcisístico que, por comparação, eclipsou todo o período histórico anterior de egoísmo individualista. A onda de desabrida autoindulgência em escala global era fácil de compreender. Algo fundamental na psique humana mudará como resultado do encontro com Rama-Yi. Antes daquele contato, a humanidade pairava sozinha como o único exemplo conhecido de inteligência avançada no universo. A ideia de que os humanos, como grupo, podiam controlar seu destino por um longo período futuro fora significativa em quase todas as filosofias de vida. O fato de que os Ramayanos existiam, ou haviam existido, com qualquer tempo de verbo, a lógica filosófica chegava à mesma conclusão, mudava tudo. A humanidade não era única, talvez não fosse sequer especial. Era apenas uma questão de tempo antes que o conhecido conceito homocêntrico do universo, que era o dominante, fosse destroçado de forma irrevogável por uma consciência mais clara dos outros. Assim ficava fácil compreender por que os esquemas de vida da maioria dos seres humanos repentinamente derivaram para a autogratificação, lembrando os estudiosos de literatura de um momento semelhante quase que exatamente 5 séculos antes, quando Robert Hicks exortara as virgens a aproveitar ao máximo seu tempo fugaz em um poema que começava: "Colham botões de rosa enquanto podem. O velho tempo continua a correr." Uma explosão descontrolada de conspícuo consumismo e ganância global durou exatamente quase 2 anos. A aquisição frenética de tudo o que a mente humana conseguia criar caiu em cima de uma infraestrutura econômica fraca que já estava pronta para uma curva descendente no início de 2130, quando a primeira espaçonave Ramayana voou através do interior do Sistema Solar. A recessão que espreitava fora adiada ao longo de 2130 e 2131 pelos esforços manipulativos combinados de governos e instituições financeiras, embora as fragilidades econômicas básicas não fossem jamais enfrentadas. Com a renovada explosão comprista no começo de 2132, o mundo saltou rapidamente para outro período de crescimento rápido. A capacidade de produção foi ampliada, as bolsas explodiram, e tanto a confiança do consumidor quanto o pleno emprego atingiram níveis jamais igualados. Houve uma prosperidade sem precedentes e o resultado concreto foi uma melhoria de pouca duração, porém significativa, na qualidade de vida da maioria dos humanos. No final de 2133 tornará-se óbvio para alguns dos observadores mais experientes da história humana que o boom ramayano estava conduzindo a humanidade para um desastre. Lúgubres advertências de uma catástrofe econômica que se aproximava começaram a ser ouvidas acima da gritaria eufórica dos milhões que ainda recentemente haviam saltado para as classes média e alta.
Sugestões para orçamentos equilibrados e limite de crédito em todos os níveis da economia foram ignoradas. Ao invés, foram feitos grandes esforços criativos no sentido de se encontrar algum modo de colocar mais poder aquisitivo nas mãos de uma população que esquecera como dizer espere ou, muito menos ainda, não. A Bolsa de Valores global começou a ratear em janeiro de 2134 e foram feitas previsões de um craque iminente. Mas, para a maioria dos humanos espalhados pela Terra ou pelas colônias que salpicavam o sistema solar, a própria ideia de um tal craque ficava além da compreensão. Afinal, a economia mundial vinha se expandindo havia 9 anos, e, nos 2 últimos, em ritmo sem paralelo nos 2 séculos anteriores. Os líderes mundiais insistiam que finalmente haviam encontrado os mecanismos realmente capazes de impedir as espirais descendentes dos ciclos capitalistas. E o povo acreditou neles, até os primeiros dias de maio de 2134. Durante os 3 primeiros meses do ano, as bolsas globais começaram a baixar inexoravelmente, a princípio devagar, depois em quedas significativas. Muita gente, refletindo a atitude supersticiosa em relação à visita de cometas que já prevalecia há 2000 anos, de algum modo associou as dificuldades das bolsas ao retorno do cometa de Halley. Seu aparecimento, que começou em março, resultou muito mais brilhante do que se esperava. Durante semanas, cientistas do mundo inteiro competiram no oferecimento de explicações para ele parecer tão mais brilhante do que fora previsto. Depois que ele passou o periélio no final de março e começou a aparecer no céu do crepúsculo em meados de abril, sua imensa cauda dominou o céu. Em contraste, os assuntos terrenos começaram a ser dominados por uma emergente crise econômica mundial. A 1º de maio de 2134, 3 dos maiores bancos internacionais anunciaram sua insolvência, consequência de maus empréstimos. Em 2 dias, o pânico já se espalhara pelo mundo. Mais de 1 bilhão de terminais domésticos com acesso aos mercados financeiros mundiais foram utilizados para desovar carteiras individuais de ações e outros papéis. A carga de comunicações no sistema de rede global era imensa. As máquinas SRG de transferência de dados foram sobrecarregadas muito além de suas capacidades ou especificações técnicas. Primeiro, o engarrafamento de dados atrasava transações por minutos, depois por horas, contribuindo para o agravamento do ímpeto do pânico. Ao final de uma semana, 2 coisas haviam ficado nítidas. Mais da metade do valor das ações do mundo fora obliterada e muitos indivíduos, tanto grandes investidores quanto pequenos, haviam usado ao máximo suas opções de crédito e estavam, agora, virtualmente sem vintém. As bases de dados de apoio, que mantinham o controle de contas bancárias individuais e automaticamente transferiam dinheiro para cobrir pedidos de reservas, estavam transmitindo mensagens catastróficas em quase 20% das casas do mundo. Na verdade, entretanto, a situação era muito pior. Apenas uma pequena porcentagem das transações estava efetivamente sendo passada pelos computadores de apoio, porque os valores dos dados em todas as direções haviam ultrapassado demasiadamente qualquer coisa prevista. Em linguagem de computador, todo o sistema financeiro global entrará no deslize cíclico. Bilhões e bilhões de transferências de prioridade mais baixa foram adiadas pelos computadores da rede enquanto as tarefas de alta prioridade eram atendidas primeiro. O resultado líquido desses atrasos de dados foi que na maioria dos casos de contas bancárias eletrônicas individuais não foram adequadamente debitadas por horas, ou até mesmo dias, para cobrir as crescentes perdas nas bolsas. Uma vez que os investidores individuais perceberam o que estava acontecendo, eles correram para gastar o que ainda aparecia em seus saldos antes de os computadores completarem todas as transações. Quando finalmente os governos e as instituições financeiras compreenderam integralmente o que estava acontecendo e agiram com o objetivo de interromper aquela atividade frenética, era tarde demais. O confuso sistema entrará em colapso total. Reconstituir o que acontecerá exigiria abrir e verificar, página por página, os arquivos de controle de apoio guardados em mais de 100 pontos distantes pelo mundo afora. Durante mais de 3 semanas, o sistema de administração financeira eletrônica que geria todas as transações monetárias ficou inacessível para todo mundo. Ninguém sabia quanto dinheiro tinha. Como o dinheiro vivo se tornará obsoleto há muito tempo, só os excêntricos e os colecionadores tinham papel moeda suficiente para comprar comida para uma semana. As pessoas começaram a barganhar o necessário. Compromissos baseados em amizade e conhecimento pessoal permitiram a muitos a sobrevivência temporária. Mas o sofrimento mal havia começado. Cada vez que a Organização Internacional de Administração que supervisionava o sistema financeiro global anunciava que ia tentar ficar novamente online e pedia a todos que se afastassem de seus terminais, exceto em caso de emergência, seus apelos eram ignorados. Pedidos de processamento inundavam o sistema e os computadores quebravam de novo. Passaram-se apenas mais 2 semanas antes que os cientistas do mundo concordassem quanto à explicação do brilho adicional na aparição do cometa de Halley. Mas passaram-se mais de 4 meses antes que alguém pudesse novamente contar com informações confiáveis de bases de dados, da SRG. O custo para a sociedade humana da resistência desse caos foi incalculável. Quando a atividade econômica eletrônica normal foi restaurada,
O mundo estava em violenta e descendente espiral financeira que não atingiria sua estabilização de plano mais baixo senão 12 anos mais tarde. Iriam transcorrer bem mais de 50 anos antes que o produto mundial bruto voltasse aos píncaros atingidos antes do crack de 2134. Capítulo 5. Depois do crack. Há total unanimidade na opinião de que o grande caos alterou profundamente todos os aspectos da civilização humana. Nenhum segmento da sociedade ficou imune a ele. O catalisador do colapso relativamente rápido das instituições sociais existentes foi o crack da bolsa e o subsequente desmoronamento do sistema financeiro global. No entanto, tais acontecimentos não teriam sido suficientes, por si sós, para tirar o mundo naquele período de depressão sem precedentes. O que se seguiu ao crack inicial permaneceria apenas uma comédia de erros se tantas vidas não tivessem sido perdidas como resultado do mau planejamento econômico. Líderes políticos ineptos, no mundo inteiro, a princípio negaram ou ignoraram os problemas econômicos existentes, depois superreagiram com uma série de medidas individuais que eram desconcertantes e ou incoerentes, para finalmente levantar os braços em desespero, à medida que a crise global se aprofundava e se ampliava. Toda tentativa de se coordenar em soluções internacionais estava condenada ao fracasso pela crescente necessidade de cada nação soberana atender a seu próprio eleitorado. Com essa percepção tardia dos fatos, ficava óbvio que a internacionalização do mundo, que ocorrerá durante o século XXI, tivera pelo menos um defeito significativo. Embora muitas atividades, comunicações, comércio, transporte, inclusive o espacial, regulamentação de moeda, manutenção da paz, troca de informações e proteção ambiental, até mesmo a interplanetária, levando-se em conta as colônias espaciais, tivessem se tornado internacionais. A maior parte dos acordos que estabeleciam tais instituições internacionais continha aditamentos que permitiam às nações, individualmente, se afastarem, com aviso prévio relativamente curto, se as políticas promulgadas sob tais acordos não mais servissem os interesses do país em questão. Em poucas palavras, cada uma das nações participantes da criação de um organismo internacional tinha o direito de revogar seu envolvimento internacional unilateralmente, quando não estivesse mais satisfeita com as ações do grupo. Os anos que precederam o encontro com a primeira espaçonave Ramayana, no início de 2130, foram uma época excepcionalmente estável e próspera. Depois que o mundo se recuperara do devastador impacto planetário perto de Pádua, na Itália, em 2077, houve todo um meio século de crescimento moderado. A não ser por algumas breves recessões econômicas, não muito graves, as condições de vida melhoraram em um largo espectro de países ao longo desse período. Guerras isoladas e distúrbios civis irrompiam de tempos em tempos, principalmente nas nações subdesenvolvidas. Porém, os esforços coordenados das forças globais de manutenção da paz estancavam tais problemas antes que se tornassem graves. Não houve nenhuma crise de maiores proporções que testasse a estabilidade dos novos mecanismos internacionais. Logo após o encontro com Rama-I, no entanto, aconteceram rápidas mudanças no aparato básico de governo. Em primeiro lugar, a dotação de verbas de emergência para administrar Excalibur e outros projetos relacionados com Rama esgotou o que estava consignado para programas já consagrados. Depois, a partir de 2132, um vociferante clamor em favor da diminuição de impostos, para deixar mais dinheiro em mãos individuais, reduziu ainda mais o orçamento de serviços necessários. No final de 2133, a maior parte dos organismos internacionais mais recentes estava com déficit de funcionários e já ineficientes. Desse modo, o crack da Bolsa Global aconteceu em um ambiente no qual já eram crescentes as dúvidas do povo em relação à eficácia de toda a rede de organismos internacionais. Com a continuação do caos financeiro, foi um passo fácil até as nações pararem de contribuir para os fundos e organizações globais capazes de alterar a maré da catástrofe, se utilizados adequadamente, mas que foram os primeiros a serem viciados pela miopia dos líderes políticos. Os horrores do grande caos já foram narrados em milhares de textos de história. Nos primeiros 2 anos, os principais problemas foram a subida vertiginosa do desemprego e das falências, pessoais e de firmas. Porém, tais dificuldades financeiras não pareciam importantes ante as crescentes filas do sem-teto e dos famintos. Comunidades de tendas ou caixotes apareceram nos parques públicos de todas as grandes cidades no inverno de 2136 a 37 e os governos municipais reagiram, lutando bravamente para encontrar meios de levar a elas seus serviços. Tais serviços tinham o objetivo de circunscrever as dificuldades criadas pela presença supostamente temporária daquelas massas de indivíduos subempregados e subalimentados. Mas, como a economia não se recuperou, aqueles esquálidos acampamentos não desapareceram. Em vez disso, transformaram-se em um aspecto permanente da vida urbana, cânceres crescentes que formavam mundos independentes, com todo um conjunto de atividades e interesses fundamentalmente diferentes dos das cidades que os abrigavam e sustentavam. Com a passagem do tempo, essas comunidades faveladas transformaram-se em caldeirões de desespero, sem esperanças e inquietos, e esses novos quistos encravados no meio de áreas metropolitanas ameaçavam transbordar e destruir as próprias estruturas que permitiam sua existência.
Apesar da preocupação por tal permanente espada de Damocles de anarquia urbana, o mundo conseguiu se arrastar através do inverno de 2137 a 38 com a estrutura básica da civilização moderna ainda mais ou menos intacta. No início de 2138, uma notável série de acontecimentos ocorreu na Itália. Tais acontecimentos tiveram como foco um único indivíduo chamado Miguel Balatrese, um jovem noviço franciscano que mais tarde tornou-se conhecido como São Miguel de Siena, ocupando boa parte da atenção do mundo e impedindo temporariamente a desintegração da sociedade. Miguel era uma brilhante combinação de gênio, espiritualidade e habilidade política, um poliglota carismático, orador com sentido infalível de objeto e momento. Ele apareceu repentinamente no palco do mundo na Toscana, aparentemente vindo de lugar nenhum, com uma apaixonada mensagem religiosa que tocava os corações e a mente de muitos dos cidadãos do mundo assustados ou politicamente prejudicados. Seus seguidores aumentaram rápida e espontaneamente, e não davam a menor atenção às fronteiras nacionais. Ele se transformou em ameaça potencial a quase todas as lideranças sectárias já conhecidas, com sua inabalável conclamação a uma reação coletiva aos problemas que perturbavam a espécie. Ao ser martirizado em circunstâncias aterradoras em junho de 2138, a última fagulha de otimismo da humanidade pareceu perecer. O mundo civilizado, que vinha sendo mantido em pé fazia muitos meses por uma bruxuleante esperança e um fiapo de tradição, repentinamente desmoronou. Os 4 anos entre 2138 e 2142 não foram bons de se viver. A ladainha dos sofrimentos humanos era praticamente sem fim. Fome, doença e ilegalidade estavam por toda parte. As pequenas guerras e revoluções eram numerosas demais para serem computadas. Houve uma degradação quase total das instituições padrão da civilização moderna, o que criou uma vida fantasmagórica para todo mundo, com a exceção de uns poucos privilegiados em seus esconderijos protegidos. Tentativas de solucionar os problemas foram feitas por grupos de cidadãos bem-intencionados, mas as soluções concebidas eram apenas locais, e os problemas eram globais. O grande caos estendeu-se igualmente pelas colônias humanas no espaço, provocando o fim de um glorioso capítulo da história das explorações. À proporção que o desastre econômico se espalhava pelo planeta-mãe, as colônias salpicadas ao redor do sistema solar, que não podiam existir sem injeções regulares de dinheiro, suprimentos e pessoal, logo se transformaram em enteadas rejeitadas da Terra. Como resultado, quase metade dos residentes das colônias já as abandonaram a fim de voltar para casa, por volta de 2140, pois as condições de vida em seus lares adotivos deterioraram-se a tal ponto que até mesmo a dupla dificuldade de readaptação à gravidade da Terra e a terrível pobreza pelo mundo afora eram preferíveis à permanência continuada, provavelmente só para morrer, nas colônias. O processo migratório acelerou-se em 2141 e 2142, anos caracterizados por falhas mecânicas nos ecossistemas artificiais nas colônias e pelo começo de desastrosa escassez de peças de reposição para toda a frota de veículos robôs usados para apoiar os novos povoamentos. Na altura de 2143, só restavam na Lua e em Marte os mais convictos colonizadores. As comunicações entre a Terra e as colônias tornaram-se intermitentes e caprichosas. As verbas para manutenção até mesmo das ligações via rádio com os povoados circunvizinhos não existiam mais. Não existia mais nenhum foro inteiramente humano dedicado aos problemas da espécie. O Conselho dos Governos só viria a ser formado 5 anos mais tarde. As 2 colônias remanescentes lutaram em vão para não morrer. No ano seguinte, 2144, ocorreu a última missão tripulada significativa daquele tempo. A missão era uma investida de salvamento pilotada por uma mexicana chamada Benita Garcia. Usando uma espaçonave de sucata, improvisada com peças velhas, a senhora Garcia e sua tripulação de 3 homens de algum modo conseguiram alcançar a órbita geossincrônica do defeituoso cruzador James Martin, último veículo de transporte interplanetário ainda em serviço, e salvou 24 pessoas de uma leva de 100 mulheres e crianças que estavam sendo repatriadas de Marte. Na mente de todo historiador do espaço, o salvamento dos passageiros do James Martin marcava o fim de uma era. Dentro de mais 6 meses, as últimas estações espaciais que ainda sobravam foram abandonadas e nenhum ser humano tornou a decolar da Terra em direção a alguma órbita, por mais 40 anos. Na altura de 2145, esse mundo que lutava para sobreviver já conseguirá compreender a importância de algumas das organizações internacionais negligenciadas e caluniadas no início do grande caos. Os integrantes mais talentosos da humanidade, depois de haverem repudiado qualquer comprometimento político durante as benéficas primeiras décadas do século, começaram a compreender que seria só por meio da unificação de suas capacidades que qualquer simulacro de vida civilizada poderia jamais ser restaurado. A princípio, os monumentais esforços cooperativos alcançaram sucesso apenas moderado, todavia serviu para reacender o otimismo fundamental do espírito humano e detonou o processo de renovação. Lenta, muito lentamente, os elementos da civilização humana foram recolocados em seus devidos lugares. Foram necessários ainda mais 2 anos antes que a recuperação geral finalmente aparecesse nas estatísticas econômicas. Em 2147, o produto mundial bruto caíra para 7% de seu nível de 6 anos antes.
O desemprego nas nações desenvolvidas girava em torno de 35%, e, em algumas nações subdesenvolvidas, a soma de desemprego e subemprego chegava a 90% da população. Calcula-se que nada menos que 100 milhões de pessoas morreram de fome só no fatídico ano de 2142, quando uma vasta seca e sua fome concomitante cingiram o mundo nas regiões tropicais. A combinação de um índice astronômico de mortes em função de inúmeras causas, com um índice diminuto de nascimentos, pois quem haveria de querer trazer um filho para este mundo sem esperanças, fez com que a população do mundo estivesse diminuída em quase 1 bilhão, na década que terminou em 2150. A experiência do grande caos deixou uma marca permanente em toda uma geração. Ao mesmo tempo que os anos se passavam, e as crianças nascidas depois de seu término atingiram a adolescência, estas se viram confrontadas por pais cuja cautela já tinha um nível de fobia. A vida do adolescente na década de 2160 e até mesmo na de 2170 era muito controlada. A lembrança dos terríveis traumas de sua juventude durante o caos assombrava a geração adulta e a levará a ser extremamente rígida em sua aplicação de disciplina paterna. Para eles, a vida não era um passeio alegre em um parque de diversões, era algo de muito sério, e só por intermédio de uma mistura de valores sólidos, autocontrole e inabalável comprometimento com objetivos meritórios é que se podia ter alguma possibilidade de alcançar a felicidade. A sociedade que nasceu nos anos 2170, portanto, era dramaticamente diversa do irresponsável laissez-faire de 50 anos antes. Muitas instituições antiquíssimas, entre elas a cidade-estado, a Igreja Católica e a monarquia britânica, experimentaram certo renascimento no meio-século intermédio. Essas instituições prosperaram porque se adaptaram rapidamente e assumiram posições de liderança na reestruturação que se seguiu ao caos. No final da década de 2170, quando alguma aparência de estabilidade já voltará ao planeta, o interesse pelo espaço começou a reaparecer. Uma nova geração de satélites de observação e comunicação foi lançada pela restaurada Agência Internacional do Espaço, um dos braços administrativos do Conselho dos Governos. A princípio, a atividade espacial foi cautelosa, os orçamentos da AIE eram pequenos, somente nações desenvolvidas participavam ativamente. Quando os voos tripulados recomeçaram e alcançaram sucesso, um programa de missões foi planejado para a década de 2190. Uma nova academia espacial para treinar cosmonautas para tais missões foi aberta em 2188 e produziu seus primeiros graduados 4 anos mais tarde. Na Terra, o crescimento foi penosamente lento, mas regular e previsível, durante os 20 anos que antecederam a descoberta da segunda espaçonave Rama em 2196. Do ponto de vista tecnológico, a humanidade estava aproximadamente no mesmo nível geral de desenvolvimento, em 2196, que conhecera 70 anos antes, quando a primeira nave extraterrestre aparecerá. A experiência recente de voos espaciais era, sem dúvida, muito menor à época do segundo encontro. No entanto, em certas áreas técnicas críticas, tais como medicina e administração de informações, a sociedade humana da última década estava bem mais avançada do que estivera em 2130. E em um outro de seus componentes, as civilizações encontradas pelas duas espaçonaves Rama eram marcantemente diversas. Muitos dos seres humanos vivos em 2196, particularmente os mais velhos que ocupavam posições determinantes da estrutura de governo, vivenciaram pelo menos alguns dos dolorosíssimos anos do grande caos. Sabiam o que significava a palavra medo. E essa poderosa palavra moldou suas deliberações, quando tiveram de debater as prioridades que haveriam de guiar a missão humana destinada a se encontrar com Rama II. Capítulo 6. A Signora Sabatini. Então você estava fazendo seu doutoramento em física na USM quando seu marido fez sua famosa previsão sobre a supernova segunda milésima centésima 91ª? Elaine estava sentada em uma poltrona grande e macia em sua sala de estar. Vestia um austero e assexuado terno marrom, com uma blusa de gola alta. Parecia tensa e angustiada, como se já estivesse pronta para o final da entrevista. Estava no meu segundo ano e David foi meu orientador de tese, disse ela cuidadosamente, lançando um olhar furtivo para o marido. Ele estava do outro lado da sala, olhando os acontecimentos por trás da câmera. David trabalhava em estreita colaboração com seus alunos de pós-graduação. Todo mundo sabia disso. Foi uma das razões pelas quais eu escolhi a USM para meu doutoramento. Francesca Sabatini estava linda. Seu cabelo louro caía livremente sobre os ombros. Usava uma blusa cara de seda branca, completada por um lenço azul rei cuidadosamente dobrado em torno do pescoço. Sua pantalona era da mesma cor do lenço. Ela estava sentada em outra cadeira, ao lado de Elaine, e xícaras de café estavam sobre a mesinha entre elas. O Dr. Brown era casado naquela época, não era? Quero dizer, na época em que foi orientador. Elaine enrubesceu perceptivelmente enquanto Francesca terminava a pergunta. A jornalista italiana continuava a sorrir para ela, um sorriso de encantadora simpatia, como se a pergunta que acabará de fazer fosse tão simples e sem problemas quanto 2 mais 2. A senhora Brown hesitou, respirou fundo e depois gaguejou ligeiramente ao dar sua resposta.
A princípio, sim, creio que ainda era, respondeu. Porém, o divórcio já era definitivo antes de eu terminar. Ela parou novamente, depois seu rosto iluminou-se. Ele me deu um anel de noivado de presente de formatura, acrescentou meio sem jeito. Francesca Sabatini estudou sua entrevistada. Nada mais fácil do que fazê-la em pedaços com essa resposta, pensou rapidamente. Só com mais umas 2 perguntas. Mas não é isso que me interessa. Ok, corta, disse Francesca repentinamente. Está pronto. Vamos dar uma olhada e depois podem levar o equipamento de volta para o caminhão. O câmera principal foi até a câmera robô 1, que fora programada para ficar em close em Francesca, e apertou 3 comandos do teclado miniatura que ficava de um lado da câmera. Nesse meio tempo, como Elaine se levantara de sua cadeira, a câmera robô 2 estava se afastando automaticamente em seu tripé e retraindo sua lente zoom. Um outro operador de câmera fez um gesto para que Elaine parasse até ele poder desligar o segundo aparelho. Em poucos segundos o diretor já havia programado o monitor para que mostrasse os últimos 5 minutos da entrevista. O material das 3 câmeras era mostrado simultaneamente, com a tela dividida, com a imagem composta de Francesca e Elaine ocupando o centro do monitor e os 2 tapes de close UPS passando a cada lado. Francesca era uma profissional de primeira linha, e foi capaz de saber em um instante que já tinha todo o material que precisava para aquele segmento do programa. Elaine, a mulher do Dr. David Brown, era jovem, inteligente, séria, sem graça e se sentia desconfortável quando a atenção se voltava para ela. E tudo isso ficava perfeitamente claro ali no tape. Enquanto Francesca ultimava os detalhes com sua equipe e tomava providências para que a entrevista anotada, já composta, fosse entregue em seu hotel no complexo Dallas de transporte, antes de seu voo pela manhã, Elaine voltou à sala com um robô comum de servir, 2 espécies de queijo, garrafas de vinho e copos suficientes para todos. Francesca notou a ligeira contrariedade no rosto de David Brown quando Elaine anunciou que agora teria uma festinha para comemorar o fim da entrevista. A equipe e Elaine reuniram-se em torno do robô e do vinho. David pediu desculpas e saiu da sala na direção do longo hall que dava para os fundos da casa, onde ficavam todos os quartos de dormir, com a parte de estar na frente. Francesca seguiu-o. Desculpe, David, disse ela. Ele se voltou, claramente impaciente. Não se esqueça de que nós ainda temos alguns negócios pendentes. Prometi a Schmidt e a Geneste uma resposta quando voltar à Europa. Eles estão ansiosos por levar avante o projeto. Eu não esqueci, ele respondeu. Quero apenas me certificar de que seu amiguinho Reggie já acabou de entrevistar meus filhos. Deu um suspiro. Há ocasiões em que eu tenho vontade de ser apenas um ilustre desconhecido no mundo. Francesca aproximou-se dele. Nisso eu não acredito nem por um instante, disse ela com os olhos fixos nos dele. Você só está nervoso hoje porque não pode controlar o que sua mulher e seus filhos dizem a mim e a Reggie. E nada é mais importante para você do que o controle. O Dr. Brown ia responder, mas foi interrompido por um berro de mamãe que reverberou pelo hall e teve como origem um quarto de dormir distante. Em poucos segundos, um menininho de 6 ou 7 anos passou como uma flecha por David e Francesca e atirou-se de qualquer modo nos braços da mãe, que agora estava de pé junto à porta que ligava a sala de estar ao hall. Um pouco do vinho de Elaine derramou com a força da colisão com o filho. Ela inconscientemente lambeu de sua mão enquanto tentava consolar o menino. O que foi, Justin? Aquele homem preto quebrou meu cachorro. Chutou o traseiro dele e agora eu não consigo mais fazer ele funcionar. O menininho apontava para trás, para o fundo do hall. Reggie Wilson e uma mocinha alta, magra e muito séria estavam caminhando na direção do grupo. Papai, disse a moça, com os olhos implorando a ajuda de David Brown. Mr. Wilson estava falando comigo sobre a minha coleção de broches de escudo quando aquele raio daquele cachorro robô entrou e o mordeu na perna. Depois de fazer pipi nele. Justin o programou para armar toda essa encrenca. Ela está mentindo, interrompeu o menino aos gritos e em meio ao choro. Ela não gosta do Wally. Ela nunca gostou do Wally. Elaine Brown apoiava uma das mãos nas costas do filho quase histérico enquanto a outra segurava firmemente no pé de sua taça. A cena não a perturbaria se não tivesse reparado na desaprovação que estava recebendo do marido. Ela engoliu o resto do vinho e pousou a taça em uma estante próxima. Pronto, Justin, disse ela, olhando de maneira constrangida para os outros. Acalme-se e conte para mamãe o que aconteceu. Aquele homem preto não gosta de mim. E nem eu dele. O Wally sabia e foi por isso que ele mordeu. O Wally sempre me protege. Angela, a mocinha, ficou mais agitada. Eu sabia que ia acontecer uma coisa dessas. Enquanto Mr. Wilson falava comigo, Justin ficou entrando no meu quarto interrompendo, para mostrar a Mr. Wilson seus jogos, seus bichos de estimação, seus troféus e até suas roupas. Acabou que Mr. Wilson teve de ser um pouco ríspido com ele. Quando demos por nós, o Wally estava correndo como um louco e Mr. Wilson teve de se defender. Ela é uma mentirosa, mamãe. Uma grande mentirosa. Diga a ela para parar. O Dr. David Brown interrompeu furioso. Elaine,
gritou ele, acima de toda a barulheira. Tire ele daqui. Voltou-se para a filha, no momento em que a mulher cruzou a porta da sala de estar, quase que arrastando o menino. Ângela, disse ele, agora com toda a sua raiva incontida e bem à mostra, eu pensei que tinha dito para hoje você não brigar com Justin de jeito nenhum. A moça se encolheu ante o ataque do pai. Os olhos ficaram marejados de lágrimas. Ela começou a dizer alguma coisa, mas Reggie Wilson postou-se entre ela e o pai. Desculpe, Dr. Brown, intercedeu Reggie. Ângela realmente não fez nada. A história dela é basicamente verídica. Ela, olha aqui, Wilson, disse David Brown incisivamente, se não se importa, eu sei como tratar a minha família. Ele parou um momento para acalmar sua raiva. Sinto muito por toda essa confusão, continuou ele em tom mais calmo, mas tudo estará acabado em mais 1 ou 2 minutos. O olhar que lançou a filha era frio e sem bondade. Volte para o seu quarto. Ângela. Conversarei com você mais tarde. Ligue para sua mãe e diga que quero que venha buscá-la antes do jantar. Francesca Sabatini observava com maior interesse o desenrolar da cena. Viu a frustração de David Brown e a falta de autoconfiança de Elaine. Isso é perfeito, pensou ela. Muito melhor do que eu poderia sonhar. Ele vai ser mais do que fácil. O elegante trem prateado cruzava as planícies do Texas do Norte a 250 km/h. Em poucos minutos, as luzes do complexo Dallas de transporte apareceram no horizonte. O CDT cobria uma área monumental, quase 25 km², e era parte aeroporto, parte ferroviária e parte uma cidade pequena. Originalmente construída em 2185, tanto para enfrentar o crescente tráfego aéreo de longa distância, como para fornecer uma conexão fácil para a baldeação de passageiros para o sistema ferroviário de alta velocidade, ele se transformará, como outros centros de transporte semelhantes, no resto do mundo, em uma comunidade completa. Mais de 1.000 pessoas, a maioria das quais trabalhava no CDT e achava que a vida ficava mais fácil sem a necessidade de pequenas viagens diárias, vivia em apartamentos que formavam um semicírculo em torno do centro comercial, ao sul do terminal principal. O terminal em si abrigava 4 hotéis de grande porte, 17 restaurantes e mais de 100 lojas, inclusive uma filial da elegante cadeia Donatelli de modas. Eu tinha 19 anos na época, o rapaz estava dizendo a Francesca quando o trem se aproximou da estação, e receberá uma criação super protegida. Aprendi mais a respeito de amor e sexo naquelas 10 semanas, vendo a sua série na televisão, do que aprenderá antes na minha vida inteira. Só queria agradecer-lhe pelos programas. Francesca aceitou o elogio com graça. Estava acostumada a ser reconhecida em público. Quando o trem parou e ela desceu para a plataforma, Francesca deu mais um sorriso para o rapaz e sua acompanhante. Reggie Wilson se ofereceu para carregar seu equipamento, enquanto seguiam pela pista rolante que os levaria até o hotel. Isso nunca a incomoda? Indagou ele. Ela olhou intrigada. Toda essa tensão, o fato de ser uma figura pública? Esclareceu ele. Não, respondeu ela, é claro que não. Ela sorriu consigo mesma. Mesmo ao fim de 6 meses esse homem continua sem me compreender. É possível que esteja tão envolvido consigo mesmo que não perceba que as mulheres são tão ambiciosas quanto os homens. Eu sabia que suas 2 séries na televisão obtiveram popularidade, disse Reggie, antes de conhecê-la nos exercícios de seleção de pessoal. Mas não sabia que seria impossível ir a um restaurante ou ser vista em público sem esbarrar em um de seus fãs. Reggie continuou conversando quando a pista rolante deixou a estação e entrou na área do shopping. Perto da pista, em um dos extremos do passeio coberto, um grande número de pessoas se movia do lado de fora de um teatro. O grande cartaz anunciava que a produção era em qualquer tempo, do dramaturgo americano Lindsay Olsen. Você já viu essa peça? Perguntou Reggie a Francesca, só para puxar assunto. Eu vi o filme quando passou há 5 anos. Continuou ele sem esperar resposta. Ellen Caudill e Jeremy Temple. Antes de ela ficar famosa. Mesmo. É uma história esquisita, sobre 2 pessoas que são obrigadas a compartilhar um quarto de hotel durante uma nevasca em Chicago. Ambos são casados. E se apaixonam enquanto conversam sobre o fracasso de seus sonhos. É como eu falei, uma peça muito esquisita. Francesca não estava ouvindo. Um menino que a fazia lembrar de seu primo Roberto subira no carro logo à frente do deles, na primeira parada do centro comercial. Sua pele e cabelos eram escuros, seus traços finamente cinzelados. Há quanto tempo não vejo Roberto? Indagou-se ela. Já deve fazer 3 anos. Foi lá em Positano, com a mulher dele, Maria. Francesca suspirou e relembrou dias já passados. Via-se rindo e correndo pelas ruas de Orvieto. Teria 9 ou 10 anos, ainda inocente e incólume. Roberto tinha 14 anos. Estavam brincando com uma bola de futebol na praça em frente ao Duomo. Ela adorava implicar com o primo. Ele era tão delicado, tão desprovido de afetação. Roberto fora a única coisa boa de sua infância. O transportador de humanos parou em frente ao hotel.
Reggie a estava encarando fixamente. Francesca intuiu que ele acabará de lhe fazer uma pergunta. E então? Disse ele, quando desceram do carro. Desculpe, querido, respondeu ela. Lá estava eu sonhando acordada de novo. O que foi que você disse? Eu não sabia que era tão chato, disse Reggie sem sombra de humor. Ele se voltou dramaticamente, a fim de ter a certeza de que ela o estava ouvindo. O que foi que você escolheu para o jantar desta noite? Já havia conseguido restringir-me a comida chinesa ou cajun. Naquele exato momento, a ideia de jantar com Reggie não atraía Francesca. Estou cansadíssima hoje, disse ela. Acho que vou comer qualquer coisa sozinha no quarto, e depois trabalhar um pouco. Ela já previra o olhar magoado no rosto dele, mas se esticou e deu-lhe um rápido beijo nos lábios. Você pode aparecer no meu quarto para um drink de boa noite, lá pelas 10 horas. Uma vez em sua suíte no hotel, o primeiro gesto de Francesca foi o de ativar seu terminal de computador para ver se havia recados. Havia 4 ao todo. A tela lhe dava o ponto de origem da mensagem, hora de transmissão, duração e prioridade de urgência. O sistema de prioridades de urgências era uma inovação recente da Corporação das Comunicações Internacionais, uma das 3 companhias de comunicações que sobreviveram e estavam finalmente tornando a florescer após ampla consolidação durante a metade do século. Cada usuário do SPU digitava seus planos para o dia logo pela manhã e identificava que mensagens prioritárias poderiam interromper as tarefas previstas. Francesca optara por permitir apenas a comunicação de mensagens de prioridade 1, emergência aguda, para o terminal na casa de David Brown. A gravação com David e sua família tinha de ser completada em um dia e ela quis minimizar as probabilidades de interrupções e demoras. Ela só recebeu uma mensagem de prioridade 2, de 3 minutos, que vinha de Carlo Bianchi. Francesca franziu o senho, digitou os códigos corretos no terminal e ligou a tela do monitor. Um refinado italiano de meia-idade, vestido para depois do esqui, sentado em um sofá em frente a uma lareira acesa, apareceu na tela. Buongiorno, cara, ele a saudou. Depois de deixar a câmara dar uma panorâmica da sala de estar de sua nova vila em Cortina d'Ampezzo, o Sr. Bianchi foi direto ao que importava. Por que razão estava ela se recusando a aparecer nos anúncios de sua coleção esportiva de verão? Sua companhia oferecerá a ela quantidade inacreditável de dinheiro e chegará mesmo a reformular toda a campanha para incluir um ângulo espacial. Os spots só seriam mostrados após a conclusão da missão Newton, de modo que não haveria conflito com os acordos entre ela e a AIE. Carlo admitia que eles tiveram algumas diferenças no passado, mas, segundo ele, isso fora muitos anos. E precisava da resposta dela em uma semana. Foda-se, Carlo, pensou Francesca, surpreendida com a intensidade de sua reação. Havia poucas pessoas no mundo capazes de perturbar Francesca, mas Carlo Bianchi era uma delas. Ela digitou os comandos necessários para gravar uma mensagem para seu agente, Darrell Bowman, em Londres. Olá, Darrell. É Francesca, em Dallas. Diga àquele fuinha do Bianchi que eu não faria os anúncios dele nem que me desse 1 milhão de marcos. E, por falar nisso, já que me disseram que atualmente o maior concorrente dele é o Donatelli, por que você não procura a diretora de publicidade deles, Gabriela não sei das quantas, que encontrei uma vez em Milão, e disse que eu gostaria muito de fazer alguma coisa para eles assim que o projeto Newton terminar? Abril ou maio. Calou-se um instante. É só isso. Amanhã à noite estarei em Roma. Diga alô para Ritter. A mensagem mais longa de Francesca vinha de seu marido, Alberto, um executivo alto, grisalho e distinto, de cerca de 60 anos. Alberto dirigia a divisão italiana de Schmidt e Genester, o conglomerado alemão multimídia que era proprietário, entre outras coisas, de mais de 1/3 dos jornais e revistas livres da Europa, bem como das principais redes comerciais de TV tanto da Alemanha quanto da Itália. Em sua transmissão, Alberto estava sentado no escritório de sua casa, usando um opulento terno grafite e bebericando um conhaque. Seu tom era caloroso, familiar, porém mais de pai do que de marido. Ele disse a Francesca que sua longa entrevista com o almirante Otto Eilmann aparecerá nos noticiários de toda a Europa naquele dia, que ele gostara dos comentários e da perspicácia dela, como sempre, mas pensava que Otto passaria como um egomaníaco. Não é de espantar, divertiu-se Francesca com o comentário do marido, já que é exatamente o que ele é. Mas muitas vezes ele me útil Alberto compartilhou com ela uma boa nova a respeito de um de seus filhos. Francesca tinha 3 enteados, todos mais velhos do que ela. Antes de dizer que estava com saudades e que estava ansioso por revê-la na noite seguinte. Eu também, pensou Francesca antes de responder a mensagem. Viver com você é confortável. Tenho tanto liberdade quanto segurança. 4 horas mais tarde, Francesca estava de pé, na varanda de seu quarto, fumando no ar frio do dezembro texano. Estava bem agasalhada no grosso hobby que o hotel fornecia a todos os quartos. Pelo menos não é como a Califórnia, pensou enquanto tirava uma profunda baforada. Pelo menos no Texas, em alguns hotéis se pode fumar na varanda. Aqueles americanos fanáticos do Oeste, se pudessem, faziam do ato de fumar uma contravenção.
Ela caminhou até o lado do parapeito para poder ver melhor a aeronave supersônica de passageiros que estava se aproximando do aeroporto pelo oeste. Com os olhos da mente viu-se dentro da nave, como estaria no dia seguinte, em seu voo de volta para casa, em Roma. Imaginava que aquele voo procedia de Tóquio, a incontestável capital econômica do mundo antes do grande caos. Depois de serem devastados pela falta de matérias-primas durante os anos magros, na metade do século, os japoneses agora eram novamente prósperos, com a volta do mundo ao mercado livre. Francesca observou o pouso do avião e depois olhou para o estrelado céu acima dela. Tirou mais uma baforada de seu cigarro, seguiu com o olhar a fumaça expirada, a qual lentamente se dissolvia no ar. Então, Francesca refletiu, agora chegou a hora do que pode ser sua mais importante tarefa. Uma oportunidade de me imortalizar? Pelo menos eu seria lembrada por muito tempo como integrante da tripulação Newton. Seu pensamento voltou-se para a própria missão Newton, e em breve, estava invocando imagens de criaturas fantásticas que poderiam ser capazes de construir aquele par de gigantescas espaçonaves e mandá-las visitar o sistema solar. Mas voltou logo para o mundo real, para os contratos que David Brown assinará logo antes de ela deixar a casa dele naquela tarde. O que nos transforma em sócios, meu estimado Dr. Brown. E completa a primeira fase do meu plano. E, a não ser que esteja vendo mal as coisas, havia um vislumbre de interesse em seus olhos hoje. Francesca dera um beijo rotineiro em David quando acabaram de conversar e assinar os contratos. Estavam sozinhos no escritório dele e, por um momento, ela pensou que ele ia devolver o beijo com outro um pouco mais significativo. Francesca terminou seu cigarro, apagou-o no cinzeiro e tornou a entrar no quarto do hotel. Mal abriu a porta, ouviu o som de uma respiração profunda. A vasta cama estava desarrumada e Reggie Wilson, nu, estava atravessado nela, deitado de costas, com seus roncos regulares perturbando o silêncio da suíte. Você é muito bem equipado, meu amigo, comentou ela em silêncio, tanto para a vida quanto para fazer amor. Mas nenhuma das duas coisas é uma competição de atletismo. Você seria mais interessante se tivesse alguma sutileza, talvez até um pouco de refinamento. Capítulo 7. Relações públicas. A águia solitária pairava sobre o pântano na primeira luz da manhã. Ela inclinou-se para um lado do vento que vinha do oceano e seguiu o rumo norte, ao longo da costa. Muito abaixo da águia, começando nas areias bege e branca junto ao mar e continuando pela coleção de ilhas, rios e baías que se estendia por quilômetros no sentido do horizonte ocidental, um complexo intermitente de edifícios variados e ligados por estradas pavimentadas quebrava o panorama de pastagens e pântanos. 75 anos antes, o espaçoporto Kennedy fora um da meia dúzia de locais na Terra onde os passageiros podiam saltar de seus trens e aviões de alta velocidade para pegar uma ponte aérea para uma das estações espaciais OBT, órbita baixa da Terra. Contudo, o grande caos transformará o espaçoporto em uma fantasmagórica lembrança de uma cultura florescente. Seus portais e passagens de ligação ficaram durante anos abandonados ao capim, às aves aquáticas, aos jacarés e aos onipresentes insetos da Flórida Central. Na década de 2160, depois de cerca de 20 anos de total atrofiamento, o espaçoporto começara a ser gradativamente reativado. Primeiro, fora usado como aeroporto para depois passar novamente a centro geral de transportes, servindo a costa da Flórida Atlântica. Quando os lançamentos espaciais recomeçaram, em meados dos anos 2170, era natural que as antigas plataformas de lançamento de Kennedy fossem recomissionadas. Em dezembro de 2199, mais da metade do velho espaçoporto já fora reequipado para enfrentar o tráfego sempre crescente entre a Terra e o espaço. De uma das janelas de seu escritório temporário, Valery Borzov olhava a magnífica águia planar graciosamente de volta ao ninho em uma das poucas árvores altas dentro dos limites do centro. Ele amava as aves. Havia anos que era fascinado por elas, a começar de sua primeira infância na China. Em seu mais vivido sonho recorrente, o general Borzov se via vivendo em um espantoso planeta no qual o céu pululava de criaturas volantes. Ele ainda se lembrava de haver perguntado a seu pai se houvera algum biota que voasse dentro da primeira espaçonave Rama e de ter ficado depois profundamente desapontado com a resposta. O general Borzov ouviu o ruído de um grande veículo de transporte e olhou por sua janela voltada para o oeste. Do outro lado do caminho, em frente às instalações para testes, o módulo de propulsão que seria usado por ambos os veículos Newton estava saindo de seu complexo de teste, em cima de uma vasta plataforma que rolava sobre esteiras múltiplas. O módulo reparado, mandado de volta à área de teste do subsistema em razão de um problema com o controlador de íons, seria colocado naquela tarde num voo de carga e transferido para a oficina de montagem da espaçonave na Estação Espacial Léo 2, onde seria retroinstalado, antecedendo os testes integrados finais do veículo logo antes do Natal. Ambas as espaçonaves do voo Newton estavam no momento passando por verificação final e testes em Léo 2. Todos os exercícios de simulação para os cosmonautas, no entanto, eram realizados em Léo 3 com equipamento reserva. Os cosmonautas só usariam os verdadeiros sistemas de voo em Léo 2 durante a última semana anterior ao lançamento.
No lado sul do edifício, um ônibus elétrico estacionou em uma parada do lado de fora dos escritórios e desembarcou um punhado de pessoas. Um dos passageiros era uma mulher loura usando uma blusa amarela de mangas compridas com listas pretas verticais e calças de seda preta. Ela caminhou, tranquila e com graça, para a entrada do edifício, e o general Borzov admirou-a de longe, lembrando-se de que Francesca fora modelo antes de se tornar jornalista de televisão. Ele ficou imaginando o que ela haveria de querer e por que razão insistir em vê-lo em particular antes da sessão de instruções médicas naquela manhã. 1 minuto mais tarde, ele a saudou na porta de seu escritório. Bom dia, Signora Sabatini, disse ele. Quanta formalidade, general, respondeu ela, rindo. Até mesmo quando estamos só nós dois? O senhor e os 2 japoneses são os únicos membros do time que se recusam a me chamar de Francesca. Ela notou que ele a olhava de modo estranho, e olhou para baixo para ver se havia alguma coisa errada com sua roupa. O que é? Perguntou ela, após um momento de hesitação. Deve ser a sua blusa, respondeu o general Borzov com um movimento repentino. Durante o momento, tive a nítida impressão de que a senhora era um tigre com o bote armado para saltar sobre uma infeliz gazela ou um antílope. Pode ser velhice. Ou minha mente começou a fazer brincadeiras comigo. Ele a convidou a entrar no escritório. Já houve outras ocasiões em que os homens me disseram que eu pareço um gato. Mas um tigre, nunca. Francesca sentou-se na cadeira ao lado da escrivaninha do general e miou com um sorriso moleque. Eu não passo de um inofensivo gatinho doméstico. Isso eu não acredito nem por um instante, riu-se Borzov. Muitos adjetivos poderão ser usados para descrevê-la, Francesca, mas inofensiva jamais seria um deles. Repentinamente, ele ficou muito sério. E então, o que posso fazer por você? Disse que tinha alguma coisa muito importante para discutir comigo, que absolutamente não podia esperar. Francesca tirou uma grande folha de papel da sua pasta flexível e entregou ao general Borzov. Esse é o esquema de imprensa para o projeto, disse ela. Eu o examinei detalhadamente ainda ontem com o Escritório de Informações Públicas e com as redes mundiais de televisão. Repare que das entrevistas pessoais aprofundadas com os cosmonautas, só 5 já foram completadas. 4 outras haviam sido previstas para este mês, originalmente. Mas note também que quando o senhor acrescentou aquela simulação de 3 dias ao próximo conjunto de exercícios, ficou eliminado o tempo designado para as entrevistas com Vakefield e Turgeniev. Ela parou por um instante, para se certificar de que ele estava seguindo tudo. Ainda podemos pegar Takagishi no próximo sábado e vamos gravar com Zotuli na véspera de Natal, em Boston. Mas tanto Richard quanto Irina dizem agora que não tem mais tempo para entrevistas. E, além disso, temos um velho problema. Nem o senhor e nem Nicole têm qualquer tipo de previsão. Você insistiu em um encontro às 7h30 desta manhã para discutir esse esquema de imprensa. Interrompeu Borzov, cuja voz transmitia a importância relativa que emprestava a tais atividades. Entre outras coisas, respondeu Francesca, muito vontade, ignorando a crítica implícita do comentário dele. Das pessoas que integram esta missão, continuou ela, as pesquisas mostram que o público tem maior interesse no senhor, em mim, Nicole Desjardins e David Brown. Até agora, não consegui acertar uma data para sua entrevista individual, e Madame Desjardins diz que não tem intenção de sequer dar entrevistas. As redes estão insatisfeitas. Assim, minha cobertura de pré-lançamento fica incompleta. Preciso de sua ajuda. Francesca olhou diretamente para o general Borzov. Estou lhe pedindo que cancele a simulação adicional, marque uma data certa para sua entrevista e interceda por mim junto a Nicole. O general franziu o senho. Sentia-se enraivecido e incomodado com a presunção de Francesca. Estava a ponto de lhe dizer que a programação de entrevistas individuais para fins publicitários não era coisa que tivesse lugar muito importante em sua lista de prioridades. Mas algo o impediu. Tanto seu sexto sentido quanto toda uma vida de experiência no trato com gente lhe diziam que hesitasse, que havia mais em jogo naquela conversa do que aquilo que fora dito até então. Ele contemporizou mudando de assunto. A propósito, devo dizer que estou ficando cada vez mais preocupado com a prodigalidade das dimensões dessa festa de Réveillon que seus amigos do governo e dos negócios italianos estão patrocinando. Sei que nós concordamos em participar no início do treinamento, como um grupo, nessa única atividade social. Mas não tinha a menor ideia de que ela iria ser chamada de a festa do século, como foi, na semana passada, chamada por uma dessas revistas americanas. Você conhece aquela gente toda, será que não pode fazer alguma coisa para reduzir o perfil da festa? A festa era outro item na minha agenda, respondeu Francesca, evitando cuidadosamente o ataque do comentário dele. Também para isso estou precisando da sua ajuda. 4 dos cosmonautas Newton estão dizendo agora que não têm planos para comparecer, enquanto que 2 ou 3 outros já sugeriram que poderão ter compromissos diferentes, embora tenham concordado em março que compareceriam à festa. Takagishi e Yamanaka querem comemorar as festas com suas famílias no Japão e Richard Vakefield me disse que fez reservas para ir mergulhar nas Ilhas Cayman. Além disso, temos novamente a francesa,
que simplesmente diz que não vai e se recusa a dar qualquer tipo de explicação. Borzov não pôde reprimir um sorriso. Por que é que você está tendo tantas dificuldades com Nicole Desjardins? Pensava que como vocês duas são mulheres fosse mais fácil para você falar com ela do que com os outros. Ela não tem a menor simpatia pelo papel da imprensa na missão, conforme já me declarou várias vezes. E é muito teimosa no tocante à sua privacidade. Francesca deu de ombros. Mas o público é absolutamente fascinado por ela. Afinal, não é apenas médica e linguista e antiga campeã olímpica, é também filha de um famoso romancista e mãe de uma filha de 14 anos, apesar de jamais se ter casado. Valery Borzov olhou para o relógio. Só para eu saber, interrompeu ele, quantos itens mais existem na sua chamada agenda? Temos de estar no auditório dentro de 10 minutos. Ele sorriu para Francesca. E sinto-me na obrigação de lembrá-la que Madame Desjardins esforçou-se para atender ao seu pedido de cobertura de imprensa nesta sessão de instruções. Francesca estudou o general Borzov durante vários segundos. Acho que ele está pronto agora, pensou ela. E a não ser que muito me engane, ele compreenderá imediatamente. Ela tirou um pequeno objeto cúbico de sua pasta e estendeu-o sobre a mesa. Este é o único outro item na minha agenda, disse ela. O comandante em chefe da missão Newton parecia perplexo, enquanto girava o cubo em sua mão. Um jornalista freelance nos vendeu, disse Francesca em tom muito sério. Garantiu-nos que era a única cópia existente. Ela fez uma pequena pausa enquanto Borzov inseria o cubo na parte adequada de seu computador de escrivaninha. Ele empalideceu o céu notavelmente quando o primeiro segmento de vídeo do cubo apareceu no monitor. Observou a gritaria selvagem de sua filha Natasha durante cerca de 15 s. Eu queria manter isso tudo longe da imprensa marrom, acrescentou Francesca suavemente. O general Borzov soltou um suspiro. Era o momento que sua mulher Petra temia desde que fora anunciado oficialmente que ele seria o comandante da missão Newton. O diretor do instituto, em Sverdlovsk, prometera que nenhum repórter teria acesso à sua filha. E agora ali estava o videotape de uma entrevista de 30 minutos com ela. Petra ia se sentir humilhada. Ele olhou pela janela. Em sua mente, estava calculando o que aconteceria à missão se a esquizofrenia aguda de sua filha fosse exibida perante o público. Concordava que seria embaraçoso, mas a missão não seria prejudicada de qualquer modo sério. O general Borzov olhou para Francesca. Ele odiava fazer acordos. E nem tinha certeza de que a própria Francesca não tivesse encomendado a entrevista. No entanto, Borzov relaxou e forçou um sorriso. Acho que devia agradecer-lhe, disse ele, mas, por alguma razão, não parece que seja coisa apropriada. Por um momento, ele fez uma pausa. Suponho que espera que eu demonstre alguma espécie de gratidão. Até agora, tudo bem, pensou Francesca. Ela sabia muito bem que não era hora de dizer mais nada. Muito bem, continuou o general, depois de um prolongado silêncio, eu cancelarei a nova simulação. Já houve outras queixas. Ele girou o cubo de dados em sua mão. E Petra e eu chegaremos mais cedo a Roma, como você sugeriu certa vez, para entrevista pessoal. Amanhã, lembrarei aos cosmonautas sobre o Réveillon e direi que tenho o dever de comparecer. Mas nem eu, nem ninguém tem o direito de exigir que Nicole Desjardins fale a respeito de nada que não seja seu trabalho. Ele se levantou abruptamente. Agora é hora de irmos à reunião da biometria. Francesca inclinou-se para beijá-lo no rosto. Obrigada, Valery, disse. Capítulo 8. Biometria. As instruções médicas já haviam começado quando Francesca e o general Borzov chegaram. Todos os outros cosmonautas estavam presentes, bem como 25 ou 30 outros engenheiros e cientistas associados à missão. Na frente do pequeno auditório estava Nicole Desjardins, de pé, vestida com seu uniforme de voo cinzento, como sempre tendo na mão um indicador laser. Ao lado dela estava um japonês alto, de terno azul, que ouvia atentamente uma pergunta da plateia. Nicole interrompeu-o para indicar os recém-chegados. Sumimasen, Akamatsu-san, disse ela. Permita-me apresentar nosso comandante, o general Valery Borzov, da União Soviética, e também a jornalista cosmonauta Francesca Sabatini. Dobre Utra, disse Nicole ao general, voltando-se para os recém-chegados e fazendo ligeiro cumprimento de cabeça na direção de Francesca. Este é o estimado Dr. Toshiro Akamatsu, que desenhou e desenvolveu o sistema de biometria que vamos usar no voo, inclusive as pequenas sondas que serão inseridas em nossos corpos. O general Borzov estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Akamatsu-san, disse. Madame Desjardins nos tem feito tomar perfeita consciência de seu notável trabalho. Obrigado, respondeu o homem, inclinando-se na direção de Borzov, depois de lhe apertar a mão. É uma honra para mim fazer parte deste projeto. Francesca e o general Borzov ocuparam os 2 lugares vazios na frente do auditório e a reunião começou. Nicole mirou seu apontador para um teclado ao lado de sua secretária e um modelo multicolorido masculino,
em tamanho natural, do sistema cardiovascular humano, com veias em azul e artérias em vermelho, apareceu como imagem holográfica tridimensional, na frente da sala. Pequenos marcadores brancos circulando dentro do fluxo dos vasos sanguíneos indicavam a direção e o ritmo do fluxo. O Conselho das Ciências da Vida da AIE acaba de aprovar, nesta última semana, as novas sondas Akamatsu como nosso principal sistema de monitoramento de saúde para a missão, dizia Nicole. Eles reservaram sua aprovação até o último momento para que pudessem avaliar devidamente os resultados dos testes de tensão, nos quais as novas sondas tiveram de operar em uma vasta gama de situações não nominais. Até mesmo em tais condições, não houve qualquer sinal de detonação de mecanismo de rejeição em qualquer dos sujeitos testados. Temos sorte por poder usar esse sistema, pois ele tornará muito mais fácil a vida tanto para mim, como seu oficial de ciências da vida, como para vocês. Durante a missão, não serão submetidos à rotina de técnicas de injeção e perscrutação utilizadas em projetos anteriores. Essas novas sondas serão injetadas possivelmente 2 vezes no máximo, durante nossa missão de 100 dias, e não terão de ser substituídas. Como foi resolvido o problema de rejeição a longo prazo? A pergunta de outro médico presente interrompeu o fio de pensamento de Nicole. Discutirei esse assunto em nossa reunião de detalhamento hoje à tarde, respondeu ela. Por enquanto deve ser suficiente que eu mencione que, como a química crucial que governa a rejeição se concentra em 4 ou 5 parâmetros, inclusive acidez, as sondas são recobertas com elementos químicos que se adaptam à química local do ponto de implantação. Em outras palavras, uma vez que a sonda chega a seu destino, ela faz uma amostragem não invasora de seu condicionamento ambiental bioquímico e depois exala para si mesma uma fina camada protetora concebida para ser coerente com a química do anfitrião, evitando, portanto, a rejeição. Mas estou me adiantando demais, disse Nicole, virando-se para olhar para o modelo que mostrava o sistema circulatório humano. A família de sondas será introduzida aqui, no braço esquerdo, e os vários monitores se dispersarão de acordo com seus programas de curso predeterminados, na direção de 32 diferentes locais no corpo. Lá eles se embutirão no tecido anfitrião. O interior do modelo holográfico entrou em animação à medida que ela falava e a plateia olhava enquanto 32 luzes que piscavam partiram do braço esquerdo e se dispersaram por todo o corpo. 4 foram para o cérebro, 3 para o coração, 4 para as glândulas primárias do sistema endócrino, enquanto que os restantes 21 monitores espalharam-se para vários locais e órgãos, que iam dos olhos até os dedos e os artelhos. Cada uma das sondas individuais contém tanto um conjunto de sensores microscópicos, para examinar importantes parâmetros de saúde, como também um sofisticado sistema de dados que primeiro armazena e depois transmite as informações registradas quando recebe um comando ativador do esquadrinhador. Na prática, pretendo esquadrinhar cada um de vocês e armazenar toda a sua telemetria de saúde uma vez por dia, mas os gravadores podem aceitar dados cobrindo até 4 dias, se necessário. Nicole parou e olhou para a plateia. Até aqui há alguma pergunta? Sim, disse Richard Wakefield, na primeira fila. Já vi como esse sistema colhe trilhões de pedacinhos de informação. Porém, essa é a parte mais fácil. Não há modo pelo qual você ou qualquer outro ser humano possa olhar todos esses dados. Como é que os dados são sintetizados ou analisados para que você possa saber se algo de irregular está acontecendo? Você é a escada perfeita para o humorista, Richard, disse Nicole, sorrindo. Esse é o meu próximo assunto. Ela mostrou, em sua mão, um objeto fino e chato, com um teclado. Este é um esquadrinhador padrão programável que permite que a informação monitorada seja utilizada de diversas maneiras. Eu poderei pedir uma remessa completa de qualquer um ou de todos os canais, ou requisitar a transmissão exclusiva de dados de advertência. Nicole notou que havia muitas fisionomias confusas na plateia. É melhor eu voltar atrás e começar de novo essa parte da explicação, disse ela. Cada medição feita por cada instrumento tem um espectro de probabilidade, que, naturalmente, há de variar de indivíduo para indivíduo, e um espectro de tolerância bem mais amplo, utilizado para a identificação de uma emergência verdadeira. Se uma medição determinada apenas extrapola do espectro de probabilidade, ele é registrado no arquivo de alerta e aquele canal em particular fica marcado com um identificador de alarme. Se um cosmonauta está se sentindo bem, meu procedimento normal será o de ficar de olho apenas nos possíveis registros de alerta. Mas se obtiver uma leitura para além do espectro de tolerância, então cuidado, disse Janusz Tabori. O monitor liga seu transmissor de emergência e usa toda a sua potência interna para emitir um ruído de bip, bip que é de assustar. Eu sei. Aconteceu comigo durante um teste curto que, afinal, estava com os valores de tolerância inadequados. Eu pensei que ia morrer. Janusz era oficial de ciências da vida de reserva. Seu comentário provocou risadas gerais. A imagem do pequeno Janusz andando em círculos e emitindo um bip agudo era divertida. Nenhum sistema é totalmente à prova de enganos, continuou Nicole, e este é apenas tão bom quanto o conjunto de valores que o alimentam para detonar tantos alertas quanto as emergências. De modo que todos podem perceber o quanto os dados de calibração são essenciais. Nós estamos examinando o histórico de cada um de vocês com extremo cuidado e demos entrada nos valores iniciais nos monitores.
Mas precisamos ver resultados concretos com as sondas verdadeiras introduzidas em seus organismos. Essa é a razão das atividades de hoje. Hoje vamos introduzir seus conjuntos de ondas e monitorar seus desempenhos durante os 4 exercícios de simulação que começam na quinta-feira, para então ajustar os valores detonadores, se necessário, antes do próprio lançamento. Houve algumas contorções involuntárias enquanto cada cosmonauta refletia sobre a perspectiva de ter minúsculos laboratórios médicos permanentes e indefinidamente incrustados em seu corpo. Eles estavam acostumados com os esquadrinhadores padrão de investigação que eram colocados no corpo para obtenção de informações específicas, tais como a quantidade de placas obstruindo as artérias, porém tais equipamentos eram temporários. A ideia de uma invasão eletrônica permanente era, na melhor das hipóteses, inquietante. O general O'Toole fez as 2 perguntas que mais incomodavam a tripulação. Nicole, indagou ele com sua seriedade habitual, será que você podia nos falar um pouco mais sobre como se certifica de que as sondas efetivamente irão para os lugares certos? Mais importante ainda, o que acontece se alguma delas apresentar defeito? É claro, Michael, respondeu ela gentilmente. Lembrem-se de que essas coisas vão entrar em mim também, e que eu tive de fazer as mesmas perguntas. Nicole Desjardins estava por volta dos 35 anos. Sua pele era de um brilhante marrom cobre, seus olhos marrom escuros e amendoados. Sua basta cabeleira era preta retinta. Ela irradiava uma inconfundível autoconfiança que, por vezes, era interpretada como arrogância. Você não deixará a clínica hoje enquanto não tivermos verificado que todas as sondas estão corretamente posicionadas, continuou ela. Com base em experiências recentes, um ou outro de vocês pode ter um monitor saindo por aí, é claro. É muito fácil rastreá-lo com o equipamento do laboratório, e depois enviar um comando impositivo para movê-lo para seu lugar adequado, segundo as necessidades. Quanto à possibilidade de defeito, há vários níveis de proteção contra falhas. Em primeiro lugar, cada monitor específico testa sua própria bateria de sensores mais de 20 vezes por dia. Qualquer instrumento em particular que fracasse em um teste é imediatamente desligado pelo software executivo em seu próprio monitor. Além disso, cada pacote de sondas passa por um rigoroso e completo autoteste 2 vezes por dia. O fracasso no autoteste é uma das muitas condições de falha que levam o monitor a emitir elementos químicos que causam sua autodestruição, seguida de eventual e inócua absorção pelo corpo. Para que vocês não fiquem exageradamente preocupados, nós verificamos rigorosamente todas essas trilhas de falhas com cobaias de teste neste último ano. Nicole concluiu sua apresentação e ficou tranquila em frente a seus colegas. Alguma pergunta? Indagou. Após alguns segundos de hesitação, ela continuou. Então, preciso de um voluntário que venha até aqui perto da enfermeira robô para ser inoculado. Meu conjunto de sondas pessoal foi injetado e verificado na semana passada. Quem quer ser o próximo? Francesca levantou-se. Muito bem, comecemos com a bela Signora Sabatini, disse Nicole. Fez um gesto para o pessoal da televisão. Focalizem suas câmeras na simulação de rastreamento. É um show e tanto quando esses bichinhos eletrônicos começam a passear pela corrente sanguínea. Capítulo 9. Irregularidade. Diastólica pela janela, Nicole mal podia enxergar os campos de neve siberianos, na oblíqua noite de dezembro. Estava a cerca de 18,000 metros de altitude. O avião supersônico estava começando a reduzir a velocidade, na direção de Vladivostok e das ilhas japonesas. Nicole bocejou. Depois de apenas 3 horas de sono, lutaria durante todo o dia para manter o corpo desperto. Eram quase 10 da manhã no Japão, mas, em casa, em Belvois, no Vale do Loire, não muito longe de Tours, sua filha Genevieve ainda teria mais 4 horas de sono antes que o despertador tocasse às 7. O monitor de vídeo nas costas do assento na frente de Nicole foi ligado automaticamente, lembrando-a de que só teria mais 15 minutos antes que o avião pousasse no centro de transporte Kansai. Na tela, a encantadora japonesa sugeria que agora seria um momento excelente para tomar ou confirmar providências a respeito de transporte terrestre. Nicole ativou o sistema de comunicações de seu lugar e uma fina bandeja retangular com teclado e uma tela deslizaram para a frente dela. Em menos de 1 minuto, Nicole providenciou tanto o trem para Kyoto quanto a passagem no bonde elétrico que a levaria a seu hotel. Para isso, usou seu cartão de crédito universal, depois de corretamente se identificar, indicando que o nome de solteira de sua mãe era Navit Yasu. Quando acabou, um pequeno horário impresso, com seus identificadores para o trem e o bonde, além dos horários de chegada e trânsito, ela chegaria ao hotel às 1h40, hora japonesa, saltou de uma ponta da bandeja. Quando o avião se preparou para pousar, Nicole pensou repentinamente na razão para sua súbita viagem através de 1/3 do mundo. Há apenas 24 horas, ela estava planejando passar aquele dia todo em casa, depois de um pouco de trabalho no escritório, na parte da manhã, e um pouco de prática de línguas com Genevieve à tarde. Para os cosmonautas, era o começo da folga das festas,
E a não ser por aquela estúpida festa em Roma, no último dia do ano, aparentemente Nicole estaria livre até se apresentar em Léo 3, a 8 de janeiro. Todavia, enquanto estava sentada em seu escritório de casa na manhã anterior, fazendo uma verificação rotineira da biometria do último conjunto de simulações, Nicole deparara com um fenômeno curioso. Estava estudando o coração e a pressão arterial de Richard Wakefield durante um teste de gravidade variável e não compreenderá uma intensificação particularmente rápida de seu pulso. Revolvera, então, verificar a biometria cardíaca detalhada do Dr. Takagishi, para fazer comparação, já que este estivera engajado em uma exigente atividade física com Richard no momento do aumento do ritmo do pulso. O que descobriu depois de examinar toda a carga de informação cardíaca de Takagishi fora surpresa ainda maior. A expansão diastólica do professor japonês estava decididamente irregular, talvez até mesmo patológica. Entretanto, nenhum alerta foi emitido pela sonda e nenhum canal de dados entrará em alarme. O que estava acontecendo? Teria ela determinado um defeito no sistema Akamatsu? Uma hora de trabalho de pesquisa resultara na identificação de mais outras peculiaridades. Durante todo o conjunto de simulações, houvera 4 intervalos diversos nos quais o problema de Takagishi ocorrerá. O comportamento anormal era esporádico e intermitente. Às vezes, a diástole excepcionalmente longa, reminiscência de um problema de válvula na hora de encher o coração de sangue, não aparecia por período de até 38 horas. No entanto, o fato de ela reaparecer em 4 momentos diferentes sugeria que, definitivamente, existia uma normalidade de alguma espécie. O que deixará Nicole intrigada não eram os dados em si, mas o fracasso do sistema de detonar os alarmes adequados na presença de observações desordenadamente irregulares. Como parte de sua análise, ela rastreara de maneira cuidadosa a história médica de Takagishi, dando atenção especial aos relatórios cardíacos. Não encontrara referência, por menor que fosse, a qualquer espécie de anormalidade, de modo que ficará convencida de que estava lidando com um erro de sensor e não com um verdadeiro problema médico. Assim, se o sistema estivesse funcionando corretamente, raciocinou ela, o início da diástole longa teria enviado imediatamente ao monitor do coração, sinal de que estava fora do espectro de probabilidade e detonado um alarme. Mas não enviará, nem da primeira vez nem em nenhuma das subsequentes. Seria possível que estivessem com uma falha dupla ali? E, nesse caso, como poderia a unidade continuar a passar sua autoverificação? A princípio, Nicole pensou em telefonar para um de seus assistentes no setor de ciências da vida na AIE para discutir a anomalia encontrada, mas, em vez disso e como era feriado na AIE, resolvera telefonar ao Dr. Akamatsu no Japão. O telefonema deixará absolutamente perplexa. Ele lhe disse secamente que o fenômeno observado tinha de estar no paciente, que nenhum tipo de combinação de falha de componentes em suas sondas poderia produzir resultados tão estranhos. Mas então por que não havia registro de alerta no arquivo? Perguntara ela ao japonês inventor de sistemas eletrônicos. Por que nenhum espectro de probabilidade foi ultrapassado? Respondeu ele confiantemente. Por alguma razão, um espectro de probabilidade excepcionalmente largo foi digitado para esse cosmonauta em particular. Já verificou sua história médica? Quando mais tarde, durante a conversa, Nicole disse ao Dr. Akamatsu que o dado inexplicável viera de dentro de um de seus próprios conterrâneos, o cosmonauta cientista Takagishi, o engenheiro, sempre discreto e contido, gritou no telefone. Que maravilha! Então, eu poderei esclarecer o mistério rapidamente. Vou entrar em contato com Takagishi na Universidade de Kyoto e lhe digo depois o que descobri. 3 horas mais tarde, o monitor de Nicole apresentará o rosto sombrio do Dr. Cheru Takagishi. Madame Desjardins, disse ele com grande cortesia, soube que a senhora esteve conversando com meu colega Kamatsu-san sobre meus resultados biométricos durante a simulação. Será que poderia explicar-me o que foi que encontrou? Nicole passou todas as informações a seu colega cosmonauta, sem ocultar nada e expressando sua crença pessoal de que a fonte do erro nos dados teria realmente sido um defeito na sonda. Seguiu-se um longo silêncio, mas finalmente o preocupado cientista japonês falou novamente. Akamatsu-san acabou de me visitar aqui na universidade e verificou as sondas colocadas em mim. Irá informá-la de que não encontrou qualquer defeito em seu equipamento eletrônico. Takagishi, depois, fez uma pausa, parecendo estar perdido em pensamentos. Madame Desjardins, disse ele, após alguns segundos, eu gostaria de lhe pedir um favor. Será que a senhora poderia vir ver-me no Japão o mais breve possível? Eu gostaria de falar pessoalmente com a senhora e explicar uma coisa que talvez possa ter relação com a irregularidade de meus dados biométricos. A seriedade e o empenho que apareciam no rosto de Takagishi eram tais que Nicole não poderia nem ignorá-los e nem deixar de compreendê-los. Ele estava nitidamente implorando que ela o ajudasse. Sem fazer qualquer outra pergunta, ela concordou em visitá-lo imediatamente. Poucos minutos mais tarde, Nicole reservara um lugar no voo supersônico noturno de Paris a Osaka. Ela nunca foi bombardeada durante a Grande Guerra com a América, disse Takagishi, abrindo os braços para indicar a cidade de Kyoto que estava abaixo deles,
e praticamente não sofreu danos quando os desordeiros ocuparam o poder durante 7 meses em 2141. Confesso que não sou nada isento, disse, sorrindo, mas, para mim, Kyoto é a cidade mais bonita do mundo. Muitos compatriotas meus sentem o mesmo por Paris, respondeu Nicole, apertando mais o casaco em torno de si, já que o ar estava úmido e frio. Parecia que ia nevar a qualquer momento. Ela se perguntava quando seu companheiro iria começar a falar sobre o assunto em pauta. Não voara 8.000 quilômetros para fazer um tour pela cidade, embora admitisse que o templo Kiyomizu, situado em meio a um bosque, em uma encosta que dava vista para a cidade era, sem dúvida, um lugar magnífico. Tomemos um chá, disse Takahashi. Ele a conduziu a uma das inúmeras salas de chá que ficavam ao redor do edifício principal do antigo templo budista. Agora, disse Nicole consigo mesma, sufocando um bocejo, ele vai me contar que história é essa. Takahashi se encontrara com sua colega cosmonauta, quando ela chegará e sugeriu que almoçasse e dormisse um pouco antes de ele voltar. Depois, fora buscá-las 3 horas e vieram diretamente para o templo. Ele serviu grosso chá japonês em 2 xícaras e esperou Nicole tomar seu primeiro gole. O líquido quente esquentou-lhe a boca, embora não gostasse de seu gosto amargo. Madame, começou Takahashi, a senhora estará, sem dúvida, imaginando por que eu a faria vir até o Japão, assim tão de repente. Compreenda, ele falava lentamente, mas com extraordinária intensidade. Durante toda a minha vida, sonhei que talvez uma outra espaçonave Rama aparecesse enquanto eu estivesse vivo. Durante meus estudos na universidade e durante meus muitos anos de pesquisa, preparei-me para um único evento, o retorno dos Ramayanos. Na manhã de março de 2197, quando Alastair Moore me chamou para dizer que as últimas imagens de Excalibur indicavam que tínhamos um novo visitante extraterrestre, quase chorei de alegria. E resolvi que participaria da missão. O cientista japonês tomou um gole de seu chá e olhou para sua esquerda, para o bem cuidado bosque e as encostas que dominavam a cidade. Quando eu era menino, continuou ele em seu cuidadoso inglês quase inaudível, eu subia estas colinas nas noites claras e olhava para o céu, buscando o lar daquela inteligência especial que criará aquela incomparável máquina gigantesca. Uma vez vim com meu pai e ficamos juntos, encolhidos no ar frio da noite, olhando para as estrelas, enquanto ele me contava o que aconteceu em sua aldeia nos dias do primeiro encontro de Rama, 12 anos antes de eu nascer. Acreditei naquela noite. Ele se voltou para olhar para Nicole e novamente ela pôde perceber a paixão em seu olhar. E ainda hoje acredito que havia alguma razão para aquela visita, algum objetivo para o aparecimento daquela aterradora espaçonave. Estudei todos os dados sobre o primeiro encontro, esperando descobrir alguma pista que pudesse explicar por que ela teria vindo. Não há nada de conclusivo. Elaborei várias teorias sobre o assunto, mas não tenho provas suficientes para validar nenhuma delas. Novamente Takahashi parou para tomar um gole de chá. Nicole ficará tão surpreendida quanto impressionada com a profundidade dos sentimentos que ele demonstrara, e ficou sentada, pacientemente esperando que ele continuasse. Eu sabia que tinha boas probabilidades de ser selecionado como cosmonauta, disse ele, não só em virtude de minhas publicações, inclusive o Atlas, mas também porque um de meus colaboradores mais íntimos, Izanori Akita, era representante japonês no conselho de seleção. Quando o número de cientistas competindo para o cargo já havia sido reduzido a 8 e eu era um deles, Akita-san sugeriu-me que parecia que os 2 candidatos mais fortes eram David Brown e eu. A senhora disse lembrar que até aquele momento nenhuma espécie de exame físico fora realizado. Isso mesmo, lembrou-se Nicole, a tripulação potencial fora primeiro reduzida a 48 e então todos foram levados para Heidelberg para os exames físicos. Os médicos alemães encarregados insistiam que todos os candidatos tinham de ser aprovados segundo todos os critérios médicos possíveis. Os graduados da academia constituíram o primeiro grupo a ser testado e 5 dos 20 foram reprovados, inclusive Alain Blamont. Quando seu compatriota Blamont, que já voara meia dúzia de missões para a AIE, foi desqualificado como candidato em razão de um ligeiro sopro cardíaco, e logo em seguida o Conselho de Seleção dos Cosmonautas apoiou os médicos recusando seu recurso. Entrei em pânico. O orgulhoso físico japonês estava agora encarando diretamente o olhar de Nicole, implorando-lhe que compreendesse. Tinha medo de perder a mais importante oportunidade de minha carreira por causa de um problema físico menor que jamais afetara qualquer parte de minha vida. Ele fez uma pausa a fim de escolher cuidadosamente suas palavras. Sei que o que fiz foi errado e desonroso, mas, na época, convenci a mim mesmo que estava certo, que minha oportunidade de decifrar o maior enigma da história do homem não podia ser impedida por um grupo de médicos bitolados que definiam saúde aceitável em termos de valores numéricos. O Dr. Takahashi contou o resto de sua história sem enfeites ou qualquer emoção óbvia. A paixão que fugidiamente demonstrara quando falou dos Ramayanos desaparecera. Seu discurso monocórdio foi seco e claro. Explicou que persuadira o médico da família a falsificar seu histórico médico e a lhe fornecer uma droga nova que evitaria a ocorrência de sua irregularidade diastólica durante os 2 dias de exames médicos em Heidelberg. Embora houvesse algum risco de efeitos colaterais deletérios por causa da nova droga, tudo correrá segundo seus planos. Takahashi passará nos rigorosos testes físicos e acabará sendo selecionado como um dos 2 cientistas da missão,
ao lado do Dr. David Brown. Ele jamais tornará a pensar na questão do exame físico até 3 meses atrás, quando Nicole explicará pela primeira vez que planejava recomendar, para os astronautas, o sistema de sondas de Akamatsu durante a missão em vez do esquadrinhamento temporário padrão uma vez por semana. Compreenda, explicou Takagishi, começando a franzir o sobrecenho. Com a antiga técnica de monitoramento de saúde, eu poderia usar a mesma droga uma vez por semana e nem a senhora e nem qualquer outro oficial das ciências da vida jamais encontraria qualquer irregularidade. Mas ninguém pode enganar um sistema permanente de monitoração. A droga é perigosa demais para uso constante. E então você fez um acordo com a Akamatsu, adiantou-se Nicole, em sua mente, com ou sem conhecimento explícito dele, e digitou leques de espectro de probabilidade que não detonariam a presença de sua normalidade. Esperava que ninguém, ao analisar os testes, pedisse uma contagem biométrica total. Agora ela compreendia porque ele pedirá que fosse ao Japão. E queria que eu respeitasse o segredo dele. Watakushi no Dorion wa Wakarimazu, disse Nicole bondosamente, mudando para japonês a fim de demonstrar sua solidariedade pela angústia do colega. Percebo quanto isso está deixando aflito. Não precisa explicar em detalhes como interferiu com as sondas Akamatsu. Ela fez uma pausa e viu o rosto dele relaxar. Mas se estou compreendendo corretamente, o que quer é que eu me torne cúmplice de sua fraude. Há de entender que, naturalmente, não posso sequer levar em conta a possibilidade de preservar seu segredo, a não ser que fique absolutamente convencida de que seu pequeno problema físico, como chama, não represente nenhuma espécie de ameaça para a missão. De outro modo, eu seria forçada. Madame Desjardins, interrompeu a Takagishi, tenho maior respeito por sua integridade. Eu jamais pediria que mantivesse minha irregularidade cardíaca fora dos registros a não ser que a senhora efetivamente concordasse que ela é realmente apenas um problema insignificante. Ele a olhou em silêncio durante vários segundos. Quando Akamatsu me telefonou esta noite, continuou ele, tranquilamente, pensei primeiro em convocar uma entrevista coletiva e depois em pedir demissão do projeto. Contudo, enquanto pensava no que diria em meu pedido de demissão, fiquei pensando no professor Brown. Ele é um homem brilhante, o meu equivalente americano, mas é também, em minha opinião, um pouco convencido demais de sua infalibilidade. O meu substituto mais provável seria o professor Wolfgang Heinrich, de Bonn. Ele já publicou vários e ótimos trabalhos sobre Rama, porém ele, como Brown, acredita que essas visitas celestiais representam acontecimentos casuais, totalmente privados de relação com nosso planeta. A intensidade e a paixão voltaram a seus olhos. Não posso desistir agora. A não ser que não tenha escolha. Tanto Brown quanto Heinrich poderiam deixar escapar a pista. Atrás de Takagishi, no caminho que levava de volta ao principal edifício de madeira do templo, passaram 3 monges budistas, caminhando rapidamente. Apesar do frio, sua roupa era leve, suas habituais batas cinza carvão, com os pés expostos ao frio em suas sandálias abertas. O cientista japonês estava propondo a Nicole que passassem o resto do dia no consultório de seu médico particular, onde poderiam estudar seu histórico médico completo e não censurado, desde a infância. Se ela assim o desejasse, poderiam dar-lhe o cubo de dados contendo todas as informações para ela levar de volta à França e estudar com calma. Nicole, que estava ouvindo atentamente Takagishi há quase 1 hora, voltou momentaneamente sua atenção para os 3 monges que agora subiam resolutamente a escada ao longe. Seus olhos são tão serenos, pensou ela. Suas vidas tão livres de contradições. O monointeresse da mente pode ser uma virtude. Torna todas as respostas fáceis. Por um momento, ela invejou os monges e sua existência ordenada. Imaginou como eles enfrentariam o dilema que o Dr. Takagishi estava apresentando a ela. Ele não é um dos cadetes espaciais, pensou ela, de modo que seu papel não é crítico para o sucesso da missão, em termos absolutos, e, de certo modo, ele tem razão. Os médicos do projeto têm sido exigentes demais. Eles jamais deveriam ter desqualificado Alan. Seria uma pena se... Daijombo, disse ela antes que ele terminasse de falar. Eu irei com você ver seu médico e, se não encontrar nada que me deixe preocupada, levarei todo o arquivo comigo para casa a fim de estudá-lo durante estas férias. O rosto de Takagishi iluminou-se. Mas deixe-me avisá-lo de novo, acrescentou. Se houver qualquer coisa em sua ficha que eu achar questionável, ou se tiver a mínima prova de que me omitiu qualquer resquício de informação, terei de pedir-lhe que peça demissão imediatamente. Obrigado, muito obrigado, respondeu o Dr. Takagishi, pondo-se de pé e curvando-se para sua colega. Muito obrigado, repetiu. Capítulo 10. O cosmonauta e o Papa. O general O'Toole não podia ter dormido mais de 2 horas ao todo. A mistura de excitação com a diferença de fuso horário mantivera sua mente ativa durante toda a noite. Estudará o lindo mural bucólico na parede em frente à cama de seu quarto de hotel, contando 2 vezes todos os animais. Infelizmente, continuará acordado depois de ambas as contagens. Ele respirou fundo, esperando que isso o ajudasse a relaxar.
Mas então por que todo esse nervosismo? Perguntou-se ele. Ele é apenas um homem como todo o resto do mundo. Bem, não exatamente. O'Toole esticou-se na cadeira e sorriu. Eram 10 horas da manhã e estava sentado em uma pequena antessala no Vaticano. E a ponto de ter uma audiência particular com o vigário de Cristo, o Papa João Paulo V. Durante sua infância, Michael O'Toole sonhara muitas vezes tornar-se, algum dia, o primeiro Papa norte-americano. Papa Michael era como chamava a si mesmo durante aquelas longas tardes de domingo em que estudava sozinho seu catecismo. Enquanto repetia e tornava a repetir as palavras de suas lições e as consignava à sua memória, imaginava-se, talvez dali a 50 anos, usando a batina e o anel papal, celebrando a missa nas grandes igrejas e nos grandes estádios do mundo. Ele seria a inspiração dos pobres, dos desesperançados, dos oprimidos. Mostraria a eles como Deus poderia levá-los à vida melhor. Quando rapaz, Michael O'Toole amara o aprender, mas 3 assuntos o fascinavam em particular. Ele nunca conseguia ler o bastante sobre religião, história e física. De algum modo, sua mente hábil achava fácil pular de um para outro desses 3 assuntos. Jamais ficou preocupado pelo fato de as epistemologias da religião e da física ficarem a 180 graus de distância uma da outra. Michael O'Toole não tinha dificuldade em reconhecer quais as questões da vida serem respondidas pela física e quais pela religião. Seus 3 assuntos de interesse primordial fundiam-se no estudo da criação. Esta era, afinal, o começo de tudo, inclusive da religião, da história e da física. Como ela teria acontecido? Estaria Deus presente, talvez, como juiz, para o pontapé inicial do universo, há 18 bilhões de anos? Não teria sido ele quem fornecera o ímpeto para a explosão cataclísmica conhecida como Big Bang, que produzira toda a matéria a partir da energia? Não teria previsto que todos aqueles prístinos átomos de hidrogênio originais viriam a se aglutinar em gigantescas nuvens de gás para depois cair sob a gravidade a fim de transformarem-se em estrelas nas quais seriam manufaturados os tijolos químicos básicos do edifício da vida? E eu jamais perdi meu fascínio pela criação, disse O'Toole a si mesmo, enquanto aguardava a audiência papal. Como será que tudo aconteceu? Ele se lembrou das perguntas que fazia aos padres quando era adolescente. Eu provavelmente resolvi não ser padre porque isso limitaria meu acesso à verdade científica. A Igreja jamais se sentiu tão à vontade quanto eu em relação às aparentes incompatibilidades entre Deus e Einstein. Um padre americano do Escritório de Relações Exteriores do Vaticano estava à sua espera em seu hotel em Roma, na noite anterior, quando O'Toole voltou de seu dia de turismo. O padre se apresentará e pedirá profundas desculpas por não haver respondido à carta que o general O'Toole enviará de Boston em novembro. Teria facilitado o processo, comentou o padre, de passagem, se houvesse explicado que ele era o general O'Toole, cosmonauta da missão Newton. No entanto, continuou o padre, os compromissos papais estavam rearrumados e o Santo Pai ficaria encantado em receber O'Toole na manhã seguinte. Quando se abriu a porta da sala papal, o general americano instintivamente se levantou. O padre da véspera entrou na saleta, muito nervoso, e apertou a mão de O'Toole. Ambos olharam na direção da porta na qual o Papa, usando sua costumeira batina branca, terminava uma conversa com um de seus auxiliares imediatos. João Paulo avançou pela antessala, com um agradável sorriso no rosto, e estendeu a mão para O'Toole. O cosmonauta automaticamente ajoelhou-se e beijou o anel papal. Santo Pai, murmurou ele, espantado com as excitadas batidas de seu coração, muito obrigado por me receber. Esta é para mim uma grande honra. Para mim também, respondeu o Papa, em um inglês com leve sotaque. Tenho seguido suas atividades e as de seus colegas com maior interesse. Ele fez um gesto na direção de O'Toole e o general americano seguiu o líder religioso para seu grandioso escritório de teto muito alto. Uma imensa escrivaninha de madeira escura ficava em um lado do cômodo debaixo de um retrato em tamanho natural de João Paulo IV, o homem que se tornará Papa durante os piores dias do grande caos e oferecerá ao mundo, tanto quanto a Igreja, 20 anos de liderança enérgica e inspiradora. O talentoso venezuelano, poeta e erudito historiador por direito próprio, demonstrara ao mundo, entre 2139 e 2158, que força positiva a Igreja organizada podia ser em época durante a qual praticamente todas as outras instituições haviam entrado em colapso e eram, por isso mesmo, incapazes de amparar as massas desorientadas. O Papa sentou-se em um sofá e fez um gesto para que O'Toole se sentasse a seu lado. O padre americano deixou a sala. Em frente ao O'Toole e o Papa havia grandes janelas que se abriam para um balcão de onde se descortinavam os jardins do Vaticano, uns 6 metros mais embaixo. Ao longe, O'Toole podia ver o Museu do Vaticano, onde passará toda a tarde da véspera. O senhor escreveu em sua carta, disse o Santo Padre, sem se referir a quaisquer notas, que havia algumas questões teológicas que gostaria de discutir comigo. Suponho que estas devam ter alguma relação com a sua missão. O'Toole olhou para o espanhol de 77 anos que era o guia espiritual de 1 bilhão de católicos. A pele do Papa era oliva, seus traços bem delineados, sua basta cabeleira negra agora quase toda cinzenta. Seus olhos castanhos eram suaves e claros.
Ele não gosta mesmo de perder tempo, pensou O'Toole, lembrando-se de um artigo em uma revista católica no qual um dos principais cardeais da administração do Vaticano elogiava João Paulo V por sua eficiência administrativa. Realmente, Santo Padre, disse O'Toole. Como sabe, estou a ponto de embarcar em uma jornada da maior significação para a humanidade. Como católico, tenho algumas perguntas que pensei ser de grande auxílio para mim poder discutir com o Senhor. Fez uma ligeira pausa. É claro que não espero que o Senhor tenha todas as respostas, mas talvez pudesse guiar-me um pouco com toda a sua sabedoria acumulada. O Papa acenou com a cabeça e esperou que O'Toole continuasse. O cosmonauta respirou fundo. A questão da redenção é que vem me preocupando, muito embora eu imagine que ela seja apenas parte de uma preocupação maior que venho tendo, a de reconciliar os ramaianos com nossa fé. A testa do Papa franziu-se e O'Toole percebeu que não estava se comunicando muito bem. Não tenho qualquer dificuldade, acrescentou o general à guisa de explicação, com o conceito de Deus criar os ramaianos, o que é fácil de compreender. Mas será que os ramaianos seguem um modelo de evolução espiritual semelhante ao nosso e, por esse motivo, necessitem ser redimidos em algum momento de sua história, como os humanos na Terra? E se assim for, terá Deus enviado Jesus, ou talvez seu equivalente ramaiano, para salvá-los de seus pecados? Será que nós, humanos, representamos assim um paradigma de evolução que tem sido várias vezes repetido pelo universo afora? O sorriso do Papa alargou-se até chegar quase a um riso. Por Deus, general, disse ele, bem-humorado, o senhor percorreu um território intelectual mais do que vasto muito rapidamente. E deve saber que não tenho respostas fáceis e imediatas para questionamentos de tal profundidade. A Igreja está com seus estudiosos examinando as questões levantadas por Rama há quase 70 anos, e poderia esperar. Nossas pesquisas foram recentemente intensificadas em função da descoberta da nova nave espacial. Mas no que é que o senhor acredita pessoalmente, Vossa Santidade? Insistiu O'Toole. Será que as criaturas que construíram estes dois veículos espaciais inacreditáveis cometeram algum pecado original e também teriam necessidade de um Salvador, em algum momento de sua história? Será a história de Jesus privativa da Terra, ou será ela apenas um pequeno capítulo de um livro de proporções quase infinitas que cobre todos os seres sensíveis e a necessidade de redenção para a conquista da salvação? Não tenho certeza, retrucou o Santo Padre depois de vários segundos. Às vezes é quase impossível para mim conceber a existência de outras inteligências, de qualquer natureza, lá fora, no resto do universo. E depois, tão logo eu reconheço que nenhuma se pareceria exatamente conosco, vejo-me em luta com imagens e retratos que desviam meu pensamento dos tipos de questionamentos teológicos como os que o Senhor levantou esta manhã. Ele parou por um momento para refletir. Todavia, durante a maior parte do tempo imagino que também os ramaianos tiveram lições a aprender no início, que Deus também não os criou perfeitos e que, em algum ponto de seu desenvolvimento, ele deve ter mandado Jesus até eles. O Papa interrompeu-se e olhou intensamente para o general O'Toole. Isso mesmo, continuou ele docemente, eu disse Jesus. O Senhor perguntou-me no que eu acreditava pessoalmente. Para mim, Jesus é o verdadeiro Salvador e o único Filho de Deus. Teria sido ele enviado também aos ramaianos, mas de forma diferente. O rosto de O'Toole brilhou no final dos comentários do Sumo Pontífice. Concordo com o Senhor, Santo Padre, afirmou ele, excitado. E, portanto, toda inteligência é unida, em todo lugar no universo, por uma experiência espiritual semelhante. Em um sentido muito, muito real, supondo que os ramaianos e os outros também tenham sido salvos, somos todos irmãos. Afinal, somos feitos dos mesmos elementos químicos básicos. Isso significa que o céu não será limitado apenas aos humanos, mas abraçará todos os seres, de todos os lugares, que tenham compreendido sua mensagem. Percebo como o Senhor poderia chegar a tal conclusão, replicou João Paulo. Mas com toda certeza ela não será universalmente aceita. Até mesmo dentro do âmbito da Igreja, aos que sustentam outros pontos de vista quanto aos ramaianos. Está se referindo ao grupo que procura apoio em citações de São Miguel de Siena? O Papa fez sinal de concordância. Quanto a mim, disse o general O'Toole, considero a estreita interpretação homocêntrica do sermão de São Miguel sobre os ramaianos muito limitadora. Ao dizer que a espaçonave extraterrestre poderia ser um arauto, à maneira de Elias ou até mesmo de Isaías, vaticinando uma segunda vinda de Cristo, Miguel não estava restringindo os ramaianos a desempenharem apenas esse papel especial em nossa história, sem qualquer outra função ou existência. Ele estava apenas explicando uma possível visão do acontecimento, a partir de uma perspectiva espiritual humana. Novamente o Sumo Pontífice sorriu. Percebo que o Senhor já despendeu um considerável tempo e energia pensando no assunto. As informações que tive a seu respeito antes de sua chegada estavam apenas parcialmente corretas. Sua devoção a Deus, a Igreja e a sua família estava toda bem anotada em seu dossiê. Todavia, muito pouco se mencionava sobre seu ativo interesse intelectual pela teologia. Considero esta missão a mais importante tarefa de minha vida. Quero ter certeza de que servirei adequadamente a Deus e à humanidade. De modo que estou tentando preparar-me de todas as formas possíveis,
inclusive descobrindo se os Ramayanos podem ou não ter um componente espiritual. Isso afetaria minhas ações na missão. Otuli parou por alguns segundos antes de continuar. E, por falar nisso, Vossa Santidade, será que vossos pesquisadores encontraram alguma evidência de uma possível espiritualidade ramayana, baseada em suas análises feitas do primeiro encontro? João Paulo V sacudiu a cabeça. Para falar a verdade, não. No entanto, um de meus mais devotos arcebispos, um homem cujo zelo religioso por vezes se sobrepõe à sua lógica, insiste que a ordem estrutural dentro da primeira nave ramayana, sabe como é, as simetrias, os modelos geométricos, até mesmo desenhos repetitivos e redundantes em torno do número 3, sugere um templo. Ele poderia ter razão. Nós simplesmente não sabemos. Não encontramos provas positivas ou negativas a respeito da natureza espiritual dos seres que criaram aquela primeira espaçonave. E surpreendente, disse Otuli. Eu jamais pensara nisso antes. Imagine só se ela tivesse sido realmente criada como uma espécie de templo. Deixaria David Brown abaladíssimo. O general riu. O Dr. Brown insiste, explicou ele, que nós, pobres seres humanos ignorantes, não teríamos qualquer possibilidade de jamais estabelecer qual seria o objetivo de uma tal espaçonave, porque a tecnologia de seus construtores é adiantada a um tal ponto, em relação à nossa compreensão, que nos seria impossível compreender qualquer coisa sobre ela. E, segundo ele, é claro que não poderia haver qualquer religião ramayana. Em sua opinião, eles já teriam deixado tais mistificações supersticiosas para trás há muitos milênios, antes de terem desenvolvido a capacidade de construir uma espaçonave tão fabulosa. O Dr. Brown é ateu, não é? Perguntou o Papa. Otuli balançou a cabeça afirmativamente. E não procura esconder. Ele acredita que todo pensamento religioso prejudica o funcionamento adequado do cérebro. Considera qualquer um que não concorde com seu ponto de vista um absoluto idiota. E o resto da tripulação? Tem opiniões tão radicais quanto as do Dr. Brown? Ele é o ateu mais vociferante, embora eu desconfie que Vakefeld, Tabor e Turgenev compartilhem todos de sua atitude básica. Por estranho que pareça, minha intuição diz que o comandante Borzov tem um pontinho fraco no coração pela religião. O que é verdade quanto à maioria dos sobreviventes do caos. De qualquer modo, Valery parece gostar de me fazer perguntas referentes à minha fé. O general Otuli parou por um momento enquanto completava mentalmente seu levantamento das crenças religiosas da tripulação Newton. As duas europeias, Desjardins e Sabatini, são declaradamente católicas, embora nem com grande esforço de imaginação eu as pudesse considerar devotas. O almirante Eilman é luterano na Páscoa e no Natal. Takagi medita e estuda Zen. Quanto aos outros dois, não sei. O sumo pontífice levantou-se e foi até a janela. Em algum lugar, lá fora, há um veículo espacial estranho e maravilhoso, criado por seres de uma outra estrela, que vem na nossa direção. Vamos mandar uma tripulação de 1 dúzia para se encontrar com ele. Voltou-se para o general Otuli. Essa espaçonave pode ser um mensageiro de Deus, porém só o Senhor a reconheceria como tal. Otuli não respondeu. O Papa ficou olhando pela janela e calou-se durante quase um minuto. Não, meu filho, eu não tenho respostas para suas perguntas. Só Deus as tem. O Senhor deve rezar para que ele forneça as respostas quando o Senhor precisar delas. Ele encarou o general. Devo dizer que fico encantado que o Senhor se preocupe tanto com essas questões. Tenho confiança em que Deus também o tenha escolhido propositalmente para esta missão. O general Otuli sentiu que sua audiência estava terminando. Santo Pai, disse ele, mais uma vez obrigado por me haver recebido e compartilhado este tempo comigo. Sinto-me profundamente honrado. João Paulo V sorriu e encaminhou-se até seu hóspede. Depois de abraçá-lo à maneira europeia, acompanhou o general Otuli até a porta de seu gabinete.